Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação ao vivo do nosso SCC SBT. Estamos já na tela para trazer as informações de todo o estado de Santa Catarina. Nesta terça-feira, estamos vivendo o dia 12 de maio. Alô, Chapecó, 16 graus a temperatura. Hoje cedo estava ouvindo o Coutinho informando que nós tivemos o dia mais frio do ano nessa terça-feira, pela quantidade de cidades aqui em Santa Catarina que registraram temperaturas abaixo de zero e também pela menor temperatura registrada no país. Em Bom Jardim da Serra, 7 graus abaixo de zero é Santa Catarina, com esse início de inverno ainda durante o outono, com essa chegada dessa massa de ar frio. De Chapecó com 16 graus, vamos dar uma olhada agora em outra região do estado. Vamos com a imagem ao vivo da produção separando, Itajaí, é isso, né? É Itajaí, 17 graus a temperatura, também céu azul, sem nenhuma nuvem nesse momento, mostrando a região do nosso litoral norte do estado de Santa Catarina e o progresso tão presente nessas duas cidades, né, que são cortadas pelo rio Itajaí-Açu, de um lado Navegantes, de outro lado Itajaí. E o nosso SCC Meio-Dia chegando com as informações, com as imagens ao vivo de cada região, 17 graus agora em Itajaí. Deixa eu ver qual a imagem que a nossa produção separou já na sequência. Estamos mostrando agora a capital do estado, Florianópolis, amanheceu hoje com a menor temperatura na ilha, novamente na estação lá do Sertão do Ribeirão, lá do Sítio Hortêncio, registrou 5 graus e meio, que é um ponto mais alto, né, ali da região do Ribeirão, lá no Morro do Sertão. Essa foi a temperatura no amanhecer na capital e agora estamos com 18 graus. Gente, dá uma olhada nessa imagem que eu recebi do meu amigo, comandante do Pércio, durante um voo que ele fez passando sobre a nossa Ponte Hercílio Luz, porque amanhã o centenário, dia 13 de maio, está aí meu amigo do Pércio, estava pilotando ali uma grande aeronave, né? Esse é o Bell, né? É o 12, eu acho que é o BH-12, né? É um helicóptero que é utilizado para o treinamento de novos pilotos e o coronel do Pércio, durante esse momento, estava fazendo esse voo, lembrou da nossa programação da contagem regressiva e falou: olha, Zanotto, pega essa imagem então desse momento espetacular passando, né, sobre as Bahia Sul, Bahia Norte, vindo do continente, e ali embaixo ela, a nossa centenária Ponte Hercílio Luz. Amanhã programação ao vivo, direto da ponte, você vai acompanhar já a partir das 11 horas da manhã aqui no nosso SCC SBT. Estamos chegando nesse dia tão aguardado para Santa Catarina comemorar aqui com a gente o centenário do seu principal cartão postal. Vamos lá com as informações, com os destaques dessa edição do nosso SCC Meio-Dia, porque o frio chegou e também... Gente, que alegria, que satisfação para a comunidade da Praia de Cima, ali na região da Pinheira, em Palhoça. O primeiro grande lanço dessa safra 2026. A Grazi já está pronta, se ela já tiver o destaque, ela vem com a informação, porque eu acredito que nesse momento estão ainda contabilizando. Nas primeiras imagens o pessoal já falava, né? A raça comentava de mais de 10 mil tainhas, porque foi um grande lanço. Ô Grazi Biali, muito bom dia, qual o seu destaque da informação? Será que já temos essa contabilidade ou o pessoal ainda está contando quantos peixes vieram? Muito bom dia, Zanotto, bom dia a todos. Olha, a gente está aqui contabilizando junto com eles, mas já temos o levantamento, 13 mil tainhas. Isso mesmo, eles estão aqui felizes da vida, organizando tudo para fazer aí essa contabilidade. E daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes para vocês, mas desde as 6 horas da manhã esses pescadores estão aqui lidando com o frio, mas felizes da vida, né? Afinal de contas, elas chegaram. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes para vocês. Coisa linda, então daqui a pouco a Grazi vem junto com o Erionto trazendo as imagens, as informações do que até agora nós temos como o maior lanço dessa safra 2026, porque até então o pessoal estava pegando 200, 300, 400, 1.000, agora 13 mil é um grande lanço, né? Porque o frio chegou e com isso mais uma vez as tainhas subindo e chegando na costa catarinense. Daqui a pouco ela volta ao vivo com essas informações direto da Palhoça, entendeu? Praia de Cima. E Santa Catarina confirmou também já o primeiro caso do ratavírus, né? A paciente é uma moradora lá do oeste do estado. O Felipe Bastos aqui traz mais informações pra gente desse caso que deixa em alerta a saúde pública. Bastos.
A paciente é moradora da zona rural do município de Ceará, aqui no oeste do estado. Ela ficou cerca de 16 dias internada, onde recebeu todo o atendimento médico e já recebeu alta hospitalar. O caso foi notificado ainda no mês de fevereiro desse ano. Daqui a pouco eu te conto todos os detalhes deste primeiro caso de hantavirose aqui em Santa Catarina. Zanotto. Obrigado, Bastos. Hanta, né? Hantavirose, hantavírus, então, esse caso que vem lá do oeste do estado de Santa Catarina. E também vamos atualizar a informação de um caso de um sequestro seguido de morte, deve estar com latrocínio agora, né? É desse empresário de Balneário Camboriú. A nossa Cris Pinheiro traz as informações porque 2 suspeitos do crime já foram presos, né, Cris? O ex-funcionário desse empresário e o comparsa confessaram à polícia o assassinato desse empresário que foi registrado ontem em Balneário Camboriú. O corpo da vítima foi encontrado em Gaspar. O ex-funcionário, de acordo com a polícia, foi preso no aeroporto de Campinas, em São Paulo. Ele fugia para o estado do Pará. O outro comparsa foi preso em Blumenau. Todos os detalhes daqui a pouquinho, aqui no SCC Meio-Dia. Então daqui a pouco a gente traz as informações, vocês perceberam, né? Que ele já estava com o plano de disparar lá para o Pará. Pegou um avião aqui em Navegantes, quando pousou em São Paulo, não esperava a chegada da Polícia Federal, que fez a prisão desse suspeito. O outro caiu ali mesmo, na região do Vale, em Blumenau. Daqui a pouco a Cris vem com as informações completas desse caso, que é o maior destaque da segurança pública em Santa Catarina nessas últimas 24 horas. Fique com a gente, estamos no ar nessa terça-feira, dia 12 de maio, com o nosso SCC Meio-Dia. Vamos lá com o nosso SCC Meio-Dia. A Grazi já vai chegar na sequência com as informações. Ela está lá na Praia de Cima e vai trazer para a gente agora o lanço que é considerado o maior dessa safra 2026. Minha querida Grazi Ubiali. E aquela alegria toda, porque a comunidade fica unida ainda mais, né? Para ajudar naquele momento, né, Grazi? Para puxar a rede. E aí não tem essa história de água gelada, não. O rapaz entra na água e puxa naquela maior alegria, naquela maior diversão, porque é peixe para todo lado. Ô, Grazi Ubiali, que satisfação trazer essa informação para todo o estado de Santa Catarina, dessa que é a alegria do litoral catarinense, que aquece o nosso inverno, né, Grazi? A informação ao vivo é contigo. É verdade, Zanotto. Aqui tá uma festa só, o dia tá lindo, o mar tá belíssimo. Depois o Erionto mostra pra vocês. E olha, a comunidade tá aqui toda em festa, os pescadores então maravilhados, porque atualizando o dado, não é só 13 mil tainhas, não, são 13.900 tainhas, quase 14 mil, Zanotto. É muito peixe, com a graça de Deus. E aqui comigo o seu Adilson, que vai contar pra gente, porque agora já tá na pesagem. Como é que tá o peso dessas tainhas? Elas vieram grada? Como é que elas estão? As tainhas vieram um pouco misturadas, grande com pequena, né? Deu 13.900, foi dividido em 6 partes, né? Em 2 partes, depois em 6 partes. São 6 canoas, é isso? 6 canoas. E aí agora divide entre todo mundo. Isso. Cada 6 partes de canoa deu 51 camaradas. E vão começar a pegar agora, vai dar em torno de umas 15 tainhas. Para cada um, então assim, ó, o legal de tudo isso é que faz a pesca, compartilha, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos conversar por aqui, ó. Tem mais gente aqui ajudando a organizar tudo isso, porque vocês estão vendo, ó, tem montinhos de tainha para todos os cantos. O senhor pode ajudar a gente a entender aqui agora a hora da divisão? Sim, a divisão. É o quinhão agora. Agora é o quinhão. E agora é que vale, né? Então todo o trabalho, todo o esforço agora vai ser recompensado. Com certeza. Uma caipirinha, uma cervejinha bem gelada. Boa. Olha aqui, tem mais gente contando aqui, ó, com o caderninho na mão, ó. Deixa eu conversar aqui, ó, com esse senhor. Vou atrapalhar aqui, ó. Oi. Vou atrapalhar. Olha só, o senhor me ajuda aqui um pouquinho? Olha aqui, ó. Tô ao vivo aqui, gente. Olha só, tô atrapalhando aqui a contagem. O cesto tá
tá carregado, hein? Foi uma boa pesca hoje. Hoje foi uma boa pesca. Hoje Deus abençoou nós aí. Que lanche. 3.800. 13.800, 3.900, mas estamos nesse. Deu peixe à vontade? Deu bastante peixe, graças a Deus. Colônia de pesca, presidente da Olha aqui, ó, colônia de pesca. O presidente da colônia de pesca tá aqui também. É que tem tanta gente aqui, Zanotto, que eu tô até perdida no meio de tanta gente por aqui. Como é que o senhor resume o dia de hoje? Tá feliz? Tá feliz, né? Esse foi o dia 12, né? O primeiro lance que deu, mas fiquemos satisfeitos porque deu 13.800 tainhas. 13.800. Bom, os outros lances estavam vindo mais pequenos, nas outras praias tinha dado 300, 200. Hoje foi um belo de um lanço, né? É, sim, hoje é do início, né? O primeiro lanço já tá muito bom. O ano passado nós demos um de 60 mil, entendeu? Será que vamos conseguir? Bater esse recorde? Vamos bater de novo, se Deus quiser, entende? Mas aí é bom que aí todo mundo ganha, toda a comunidade ganha, né? Todo mundo ajuda, né? A gente tá aqui no meio da contagem, vamos sair daqui pra gente poder deixar esse pescador trabalhar, senão daqui a pouco a gente vai atrapalhar eles. E vamos mostrar aqui, olha só, quantas pessoas tem aqui ao redor, olha só, que vão levar um peixinho pra casa também, porque além desse peixe todo que tá ali, a gente sabe que a comunidade também ganha com isso, né? Ah, sim, claro. Aqui, assim, toda a comunidade que está aqui, a comunidade é pessoal de fora, todo mundo ganha. Ajudou a puxar rede, que nós cercamos com 3 redes, e 3 redes é muito pesada, entendeu? Então tem que ter gente para puxar. E hoje ainda com esse marezão que teve aí, entende? Ontem nós aí cerca onde, mas a maré estava batendo lá no rancho. Aí nós não cercamos. Entende? Mas hoje deu para cercar e foi maravilhoso. Maravilhoso, né? E peço a Deus que ajude todos nós aí, pescador, que dê uma boa safra de tainha esse ano, se Deus quiser. Que assim seja. Agora deixa eu pedir aqui, Erion, tu mostra que coisa linda que tá esse mar. Zanotto, dá uma olhadinha que maravilhoso que tá esse mar. Sem gravar. Tá lindo aí, Zanotto, dá uma olhada. A comunidade aqui ao redor, os peixes, tá tudo muito maravilhoso. Uma excelente terça-feira pro pessoal aqui de Palhoça da Praia de Cima. Eu volto contigo. Valeu, Grazi. Com as imagens do Orionto, nossa equipe do SCC Meio-Dia na comunidade da Pinheira, a Praia de Cima, porque ali nós temos o pessoal que já desde os primeiros dias, desde o dia 1º de maio, foram alguns lanços na Praia do Sonho, na Pinheira, Palhoça já largou na frente. Agora não com uma quantidade como essa que estamos vendo, né? É cerca de 13.800 tainhas capturadas hoje cedo. Até pedir para a produção se puder pegar aquela imagem do drone, né? Porque nós estamos hoje vivendo um momento da tecnologia, né? Porque antes era só o trabalho do vigia para avistar a chegada do cardume, a aproximação dos peixes. Agora, além do vigia, que permanece e continua, mas tem esse apoio da tecnologia, né? O drone do alto, né, Nereu? Daí pega aquela imagem bonita, daquela bola gigante, preta, escura de peixe, e com isso já aquele trabalho, aquela correria na beira da praia, para colocar a canoa na água e conseguir dar o lanço, né? Que é o cerco, lá feito, né? A dinâmica toda da rede que é espalhada no mar, e depois aquele momento em que todos vêm para a praia para ajudar, né? Porque vejam só, ali nós temos os pescadores que ficam durante todo o dia no rancho, mas o trabalho da comunidade é fundamental para puxar todo esse peixe. Um rancho tem o quê? No máximo uns 20 pescadores, não passa disso, 20, 30. Aí a comunidade vem, porque daí começa a espalhar notícia. Fecharam, cercaram, vem. Aí quem está em casa, quem tem aquela disposição, né, já vai lá ajudar para levar o peixinho também, porque como é feito? O proprietário do rancho da canoa fica com 50%. O outro 50% dos camaradas, dos rapazes, né? E aí quem ajuda ganha o peixinho também, né? Quem faz ali a mão, a força, né? E com isso chegam já as peixarias, olha a quantidade de caixas, né? Que vão comprando todo esse pescado. Olha a imagem, mostra aquela imagem do alto, mostra do drone, ali é o momento, né? Que eles estão já na beira da praia. Quero ver se vai entrar na sequência, o meu amigo Rama que fez essas imagens, né? O SOS Naufragados, que ele mora ali na Pinheira, que derrubaram a casa dele Naufragados, né? Ele mora lá na Pinheira agora. E ele filmou hoje cedo, mas eu não sei se é essa imagem que mostrava aquela bola de peixe, né? Aquela bola escura, sabe? Aquela formação toda ali no mar, e aí o momento já da retirada, né? Esse é o momento da retirada dos peixes ali, e com a maré alta. Até eu estava vendo aqui,
A maré está alta, agora é o meio-dia, ela começa a descer agora no início da tarde e depois à noite sobe novamente. Ontem nós vimos a Praia da Vigia, né? Lá na Garopaba, no sul aqui do estado, também com a maré lá em cima e os rapazes na água, puxando com tudo. E aí estamos vendo então esse belo cerco, olha do alto, olha só o momento ali das chegadas dos peixes na beira da praia. A nossa Grazi Bialy está acompanhando tudo lá com o nosso Erionto, né? Nossa equipe já chegou cedo na praia para trazer então a informação a todo o estado de Santa Catarina, porque isso aumenta a expectativa dos demais ranchos, né? Porque Deus rapazes começam a ver, pegaram lá na Pinheira, né? Pegaram na Garopaba também, né? A imagem da Garopaba então, vamos dar uma olhadinha lá na Garopaba também nesse dia 12, na terça-feira. Até o grupo de pesca ali sempre fornecendo as informações para a gente, né? Informações da pesca, mostrando também que lá na Garopaba, eu tinha falado da Praia da Vigia que deu peixe ontem, ó, essa imagem é bacana, ó, estão vendo ali, ó? Aquela cor mais escura, ali é o cardume, gente, ali é o cardume, ali é o momento que o cerco é feito, que o vigia avistou a aproximação dos peixes, né? Que as canoas estão na água, soltando as redes, para depois, então, puxar para a beira da praia. Olha, essa imagem que eu estava aguardando, essa que é coisa linda. Essa que é coisa linda de se ver lá do alto, olha só a quantidade de peixes, né? Então essa imagem do drone é lá da Garopaba, é o Garopaba Drone, né? Que fez a imagem, né? Ali tem até ele falando, meu Deus do céu, que malha de peixe, porque daí já fica naquela emoção toda, né? Já fica naquela emoção e esse é o momento que o barco nem está na água, né? E esse é o momento da correria, a hora que é avistado o cardume e aí barco na água, rema para chegar a tempo e passar por fora, né? Conseguir soltar toda a rede e dar o lanço. Agora na Garopaba a gente já tem a quantidade, não temos ainda, mas é para mais de 10 mil também, hein? Olha, será que deu mais do que na Pinheira? Porque na Pinheira nós estamos com a equipe no local, atualizando, né? A Grazi com a informação agora de 13.800 tainhas capturadas na Pinheira, mas essa imagem que nós estamos vendo lá do sul da Garopaba é para mais de 10 mil, pela quantidade, né? Pelo bolo que se formou ali, né? De peixe desse cardume. Aonde que deu também? Na Imbituba? Na Imbituba traz a imagem, então, tudo nessa terça-feira. Isso que o vento sul ainda nem entrou, né, gente? Nem estamos com o vento sul ainda soprando forte. É somente as correntes de água gelada, então, trazendo o peixe na beira da praia, na Imbituba também, lanço hoje cedo. Olha que bacana o momento que elas ficam pulando ali, né? Olha só, hein? Tem algumas que escapam, né? Tem tainha que pula para fora da rede, de repente ela pula para dentro da rede de novo, né? Mas é muito peixe chegando e hoje nós estamos no dia 12, então nós estamos chegando na segunda semana, né? Na segunda semana, na quinta-feira completa, então, é do início da safra 2026. E já os primeiros grandes lanços lá na Praia de Cima, na Pinheira, aqui em Palhoça, e também lá na região sul, na Garopaba e na Imbituba, também uma terça-feira com muito peixe aqui no nosso Tainha na Rede, o nosso quadro do nosso SCC Meio-Dia. E tivemos hoje um amanhecer gelado aqui em Santa Catarina, né? O dia mais gelado do ano no país, né? E quem que vem com as informações para a gente, então, da Serra Catarinense, mais uma vez, abaixo de zero? É a nossa Shaina que chega, porque hoje eu estava falando aqui, o Shaina, o dia mais frio do ano, não somente por essas temperaturas tão negativas aqui no estado, mas pela quantidade ainda maior da informação que você tinha ontem, né, Shaina? De cidades que também amanheceram nessa terça-feira com Santa Catarina abaixo de zero. Shaina Marcon, muito bom dia, uma ótima terça-feira, informação ao vivo. É contigo, Shaina. Bom dia, Zanotto. Bom dia a todos que estão com a gente aqui no SCC Meio-Dia. Isso mesmo, olha, hoje foram 26 cidades que amanheceram com temperaturas negativas aqui em Santa Catarina, tanto aqui na Serra como no Meio-Oeste e também no Planalto Norte, né? Cidades aí como até Rio Negrinho, São Bento do Sul, com temperaturas negativas. E, claro, no Meio-Oeste aí as cidades de Fraiburgo, Videira, enfim, outras cidades também do Meio-Oeste. Aqui na Serra, praticamente todas as cidades amanheceram abaixo de zero, congeladas. E a gente vai mostrar as imagens para vocês aí das cidades, principalmente da cidade que foi mais gelada nesta manhã de terça-feira em Santa Catarina, que foi a cidade, no Brasil, né? Foi a cidade de Bom Jardim da Serra. Por lá fez 7 graus negativos e a gente tem as imagens da geada generalizada que tomou conta da vegetação lá em Bom Jardim da Serra. Os pássaros ali, né, fazendo a festa com esse frio também, porque eles também aproveitam, né, o friozinho. E
E em São Joaquim, a temperatura chegou a -5, foi a segunda cidade mais fria do Brasil nesta terça-feira, -5,7 graus. E aí a gente tem as imagens também no nosso amigo Michel Lenhag, lá do fotojornalista lá de São Joaquim, que sempre traz as imagens para a gente. Ele mostra aí os pomares de maçã congelados. A gente pode ver aí que a maçã Fuji, que está sendo ainda colhida, né, no final da colheita da maçã Fuji, foi coberta por cristais de gelo, aí as frutas da variedade Fuji, que ainda estão aguardando então a finalização da colheita. Amanheceram congeladas. Segundo os especialistas, esse frio intenso favorece a concentração natural dos açúcares na maçã, contribuindo para a formação do famoso pingo de mel, que a gente já mostrou aqui no SCC Meio Dia, na matéria falando sobre a colheita da Fuji, que se forma, né, no meio da maçã ali, e aí fica mais docinha. Por isso que ela é considerada, então, a maçã mais doce do mundo, a maçã Fuji. E a geada generalizada também não foi somente em Bom Jardim da Serra, em São Joaquim, a gente teve geada também em Urubici, na cidade turística, onde muita gente procura a cidade de Urubici para curtir o frio e também as lindas paisagens e as pousadas, né, que tem lá na cidade de Urubici. Também teve formação de geada forte por lá. E também na cidade de Urupema, que é considerada a cidade mais fria do país. Também a gente tem um registro aí das imagens. A cidade de Urupema marcou -4,3 graus, também bastante frio. Claro que hoje a gente não tem muito aquela questão da sensação térmica. Por quê? Porque hoje não tá ventando, a gente não tem vento. Então, o tempo ele está realmente sem o vento, e aí por isso que dá a formação de geada, e aí não tem aquela questão da sensação térmica. Então, a temperatura que está no termômetro é a temperatura que a gente está sentindo. Aqui em Lages, nesse momento, faz 14 graus, já tive que tirar o casaco, né, o cachecol, porque realmente já está quentinho, 14 graus, mas a mínima chegou hoje aqui a 1 grau negativo também. A gente também teve formação de geada aqui em Lages. Como eu falei, em todas as cidades aqui da Serra Catarinense a gente teve temperatura negativa, e praticamente todas também tiveram um registro de geada, e a gente mostra as imagens para vocês dessa paisagem lindíssima que fica coberta de gelo, tudo branquinho, os animais aproveitam, e a gente, claro que aproveita para registrar tudo e mostrar para vocês aqui no SCC Meio Dia, porque a gente ainda está no outono, o inverno nem chegou ainda e a gente já está mostrando as temperaturas negativas. E hoje, terça-feira, dia 12 de maio, o dia mais frio do ano no Brasil, em Santa Catarina também. Como eu falei, 26 cidades amanheceram abaixo de zero aqui no estado hoje. E claro que agora, né, a temperatura já começa a aumentar, e a previsão indica aí, daqui a pouquinho você vai trazer mais informações, né, Zanotto, que deve chegar em algumas cidades até 26 graus hoje. Então, realmente tem essa amplitude térmica bem grande. A gente tem um friozão de manhã e à tarde já está um pouco mais quentinho, e a gente aproveita, claro, esses dias frios aí. Com certeza o frio de manhã e à tarde é a temperatura mais amena. Volto com você aí no estúdio. Mais uma vez a gente tem nesse amanhecer, nessa quantidade, né, Chayna, de cidades abaixo de zero, aquilo que eu falo, né? Santa Catarina é o estado mais frio, né? Com maior quantidade de dias e cidades com temperaturas negativas ao longo do inverno. Obrigado, Chayna, pelas suas informações. Vamos dar uma olhadinha agora como está o município de Correia Pinto, também com algumas nuvens aparecendo, mas o predomínio de sol na região serrana. Daqui a pouco, como a Chayna já lembrou, a gente vai trazer as informações atualizadas da previsão do tempo para esta semana, ainda mais amanhã, né? Amanhã, quarta-feira, que tem a nossa programação especial ao vivo, direto da centenária Hercílio Luz. E hoje cedo, diversas operações policiais aqui na Grande Florianópolis, uma delas coordenada pela Polícia Federal, é o FICO, né? É a Força Integrada de Segurança Pública, que envolve Polícia Federal, Polícia Civil e demais entidades também, numa ação de combate ao tráfico de drogas. Os policiais saíram logo cedo, prisões aconteceram com preventivas, com material apreendido. A gente vai ao vivo agora com o Murilo Mestriner, que traz mais informações atualizadas para a gente. Está aqui, ó, FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Santa Catarina. Mestriner, uma excelente terça-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Bom dia, Zanotto. Bom dia para quem está acompanhando o SCC Meio Dia. A gente está ao vivo aqui na sede da Polícia Federal, em Florianópolis, para falar da Operação Impedimento. Foi deflagrada hoje de manhã para combater aí uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Essa foi uma operação da polícia da FICO de Santa Catarina, mas também fez parte de uma grande ação nacional em mais de 16 estados. Eu estou ao vivo aqui com o Nelson Napp, delegado da Polícia Federal, e ele vai trazer para a gente o balanço dessa operação. Nelson, primeiramente, bom dia, obrigado por participar aqui do SCC Meio Dia. Conta pra gente qual é o balanço da operação, quantas pessoas foram presas, quais materiais foram apreendidos, por favor.
Bom dia a todos. Hoje nós cumprimos 6 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva. O balanço foi muito bom, nós apreendemos também 2 armas, centenas de munições e aparelhos de telefonia celular. Agora iremos analisar todo o material apreendido para verificar quais serão os próximos passos. Um dos presos já tinha envolvimento com a polícia, né? Já tinha sido preso e foi preso novamente, né? Todos os presos tinham antecedentes criminais. Perfeito. Como que essa organização criminosa atua aqui ou atuava aqui na região da Grande Florianópolis? Ela comprava droga de um traficante que já se encontrava preso, né, que já foi preso em outra operação, e acabava por distribuir na região da Grande Florianópolis, né, para o comércio local. Essa organização criminosa está ligada com outra organização criminosa que foi alvo de uma operação em junho do ano passado, né? Exato, da Operação Colapso. Eles compravam drogas de um dos fornecedores identificados naquela operação. E quais são os próximos passos da investigação da Polícia Federal? Nós vamos analisar o material apreendido e verificar se conseguimos identificar outras pessoas envolvidas. Eis que o montante que foi comercializado é muito grande. Chegamos a encontrar contabilidades de 5 milhões de reais. Perfeito, então. Muito obrigado, delegado, pela entrevista aqui ao SCC Meio Dia. Eu que agradeço. Tenham todos um bom dia. Zanotto, só para passar aqui o balanço nacional, em todo o país foram efetuados 165 mandados de busca e apreensão e 71 mandados de prisão nessa grande ação nacional que a Polícia Federal, a FICO de Santa Catarina, fez parte. Aqui em Santa Catarina foram 4 prisões preventivas e 6 mandados de busca e apreensão em cidades como São José, Imbituba e Palhoça também, aqui na Grande Florianópolis. Então, aí para enfraquecer essa organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Volto com você no estúdio. Valeu, meu caro Mestriner, com as informações. Daqui a pouco a gente traz um outro caso também de apreensão de droga da Polícia Rodoviária Federal. Daqui a pouco a gente informa essa operação, porque agora a gente vai com Blumenau, né? É o Paulo César que vem com as informações ao vivo para a gente. Também é de trabalho intenso, hein? Vejam, Grande Florianópolis, Vale também, né? Lá no Vale, uma outra operação focada no combate ao tráfico de drogas. Policiais saíram para cumprir os mandados de busca e apreensão em pelo menos 4 cidades. Vamos saber agora qual o resultado dessa operação com ele. Meu caro Paulo César, uma terça-feira abençoada, muito bom dia. A informação ao vivo, pelas cortininhas ali veneziana. Imagino que você possa estar na central de plantão policial. Não mudou, né? Não é mais ali no Garcia, né? Agora central, né? Ou é ainda? Porque essa janela me recorda lá a delegacia do Garcia. Bom, ô PC, fala onde é que você está e traz a informação ao vivo para a gente, por gentileza. Muito bom dia, Henrique Zanotto, uma terça-feira abençoada a todos nós. Sim, falamos aqui da DIC, Departamento de Investigação Criminal, sede aqui na região do Garcia, região sul da cidade. 2 homens foram presos nesta manhã, a operação deflagrada nesta manhã cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em 4 cidades, Blumenau, Gaspar, Ilhota e também em Barra Velha, no litoral norte do estado. E a gente vai mostrar agora o resultado dessa força-tarefa durante a operação, durante a força-tarefa, aqui ao vivo com a gente, viu, Gabriel Prada e Henrique Zanotto? Dá uma olhada. Olha a quantidade de munição que os policiais apreenderam, munição, 2 armas, essa pistola aqui, inclusive, furtada aí em Florianópolis. Essa pistola aqui tem registro de furto e olha a quantidade do dinheiro. Em uma das casas, no endereço de um dos suspeitos, alvo da operação, a polícia encontrou R$ 51.123 em espécie. Dinheiro vivo é o combate ao crime organizado, ao esquema de tráfico de drogas. A polícia também apreendeu, além das armas e do dinheiro, uma certa quantidade de cocaína e de maconha. A droga apreendida já foi encaminhada para a perícia. Eu vou conversar agora com o delegado Wesley Costa, que é o responsável pela investigação. Delegado, o senhor me dizia que os 2 homens presos, eles integram uma organização criminosa que atua em Santa Catarina. Qual que é o papel deles nesta organização criminosa? Bom dia. Bom dia. Então, no dia de hoje, na manhã, foi deflagrada essa operação aqui, que é um desdobramento de uma investigação que já vinha desde o ano de 2024. Começou aqui essa investigação na DECODE, no nosso Departamento de Investigação de Entorpecentes, e, posteriormente, diversas fases foram deflagradas, e, por último, culminou nesta de hoje, em que foram presos 2 pessoas. Um era para ser uma liderança do crime organizado ali na cidade de Ilhota, o qual foi encontrado com essas armas de fogo que foram apreendidos.
pode perceber que tem 3 carregadores alongados aqui, que isso denota o poderio de arma e o arsenal deles. Ou seja, crime organizado mesmo, né? Com potencial de arma de fogo, de armamento pesado. Isso, armamento pesado, são 2 armas de uso restrito, uma 9mm e outra .40, e grande quantidade de dinheiro. Esta pessoa aqui era para ser uma das lideranças lá na cidade de Ilhota. Peixe grande? Sim, um dos líderes lá daquela região. E o outro era um entregador que fazia parte dessa organização, que era para ser um dos entregadores ali, que fazia parte da ponta da comercialização da droga. A logística ali, ele era o entregador, era o que distribuía para a região? Isso, aí esse era aqui na cidade de Blumenau, ele distribuía a droga aqui na região. Com ele foi encontrados já porções fracionadas de cocaína, 19 pequenas porções, além de porções de maconha e um tablete de aproximadamente 500 gramas de maconha. Eles confessaram o crime durante o depoimento? Um dos investigados confessou a prática do crime de tráfico de drogas e o outro permaneceu em silêncio. Aqui, então, eles vão ser enquadrados por tráfico de drogas, posse de arma de fogo, furto de arma de fogo, organização criminosa, o que mais, delegado? Isso, eles vão ser enquadrados pela prática do crime de participação em organização criminosa, né, que já denota da investigação anterior que a gente estava. Agora, além dessa prática, um deles vai responder pela posse irregular de arma de fogo de uso restrito, visto que os armamentos não poderiam estar nem que estivesse com registro, poderia estar com essa pessoa, além do crime de tráfico de drogas e a receptação, em virtude dessa arma de fogo, de uma dessas armas de fogo, ser objeto de crime. Agora, o senhor me dizia agora há pouco que 2 foram presos, mas a polícia ainda procura por outros 9 nesta fase atual da operação da investigação. Pergunto, o crime anda muito organizado, né? O crime organizado. Qual que é hoje, delegado, o maior desafio da polícia nesse trabalho para desarticular o esquema de tráfico de drogas na nossa região? O maior desafio é a mutabilidade das facções, né? Quando uma peça sai dessa engrenagem, eles logo conseguem substituí-la. Esse é o gargalo que a gente tem que processar essas diversas investigações até chegar no núcleo da organização. Mas a Polícia Civil de Santa Catarina está bem organizada, tem armamento, tem sido investido em tecnologia para que a gente possa combater, e o resultado, que igual hoje foi excepcional, a gente conseguiu aí tirar duas pessoas que praticavam esses crimes e que traziam um mal aí para a sociedade. Parabéns pelo trabalho, delegado. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui no SCC Meio Dia. Henrique Zanotto, dinheiro do crime organizado apreendido pela Polícia Civil, R$ 51.123. Nesse pacote, dinheiro apreendido, além de armas de fogo, munições, drogas também tiradas de circulação, trabalho do pessoal da DIC. 48 policiais civis mobilizados nesta operação deflagrada nesta manhã, que cumpriu mandados de busca e apreensão em 4 cidades, no Vale do Itajaí e no litoral norte do estado. Voltamos ao estúdio. Você, Henrique Zanotto. Muito obrigado, Paulo César, ao vivo da DIC lá de Blumenau, do bairro Garcia, com essa operação da Civil. Nós mostramos anteriormente a operação da FICO, coordenada pela Polícia Federal, e a Polícia Rodoviária Federal também teve uma grande apreensão durante essa segunda-feira. Cerca de 360 quilos de maconha foram encontrados lá na região do Vale do Rio do Peixe, quando esse veículo passava pela BR-282 em Joaçaba. 3 homens e um adolescente, também apreendido, estavam no veículo. Essa operação desarticulou um esquema de tráfico de drogas. A droga viria do estado do Paraná e o destino, conforme os policiais, a capital catarinense. Então, o veículo foi apreendido, porque os policiais tinham recebido já a denúncia que esse carro estava transportando drogas e passava pela 282. Um dos motoristas ainda tentou fugir ao perceber a abordagem, porque ali o que acontece é o seguinte, há um detalhe importante, porque a 282, na região de Joaçaba, a gente informava nessa segunda-feira no SCC Meio Dia, ela está com o sistema Siga e Pare, ela está em obras, E o carro que transportava a droga estava parado na fila. E quando ele viu a aproximação dos policiais, o motorista abandonou o carro e tentou fugir a pé. Mas a PRF foi rápida e conseguiu dar o flagrante. Foi encaminhado, então, esse pessoal ali para a delegacia de polícia, vai responder pelo crime de tráfico de drogas com essa quantidade apreendida ontem à tarde em Joaçaba. E também a Polícia Rodoviária Federal, mas isso já nessa terça-feira, nos informou, que teve em Joinville a apreensão de 21 quilos de cocaína e 5 quilos de maconha.
foi na BR-101 durante a tarde de ontem. O motorista tentou fugir da fiscalização, mas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esse homem de 47 anos não conseguiu fugir, né? Ele tentou acessar uma via lateral. Ao perceber a aproximação da Polícia Rodoviária Federal, parou o veículo de forma irregular entre uma pista e o barranco, e durante a abordagem ele ainda quebrou o próprio celular, né, na tentativa de ocultar provas, mas foi obrigado, né, com a situação toda, a admitir que estava transportando esses entorpecentes. O carro, os policiais encontraram, então, repito, 5 quilos de maconha e 21 de cocaína, totalizando 26 quilos de entorpecentes apreendidos durante a fiscalização de ontem. Então, ontem nós tivemos em Joaçaba 360 quilos de maconha, também na tarde de segunda-feira mais 26 quilos de cocaína e maconha, e agora informação mais atualizada já da manhã dessa terça-feira. Um outro trabalho de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 400 quilos de maconha, também na BR-101, na região norte, em Joinville. Tem as imagens que a gente está buscando agora desse casal, né, de 22 e 24 anos. Os dois estavam no carro e disseram aos policiais que estavam vindo de Foz do Iguaçu, né, com esse entorpecente escondido. O detalhe é o seguinte: eles colocaram aquela lona preta, um tecido, né, um tecido preto, em cima do banco traseiro onde estava parte da droga transportada, e foi o que chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal. Nesse caso não havia denúncia, não tinha informação. E esse Fiat Argo passando, quando os policiais deram uma olhada, opa, o que é esse tecido preto aí em cima do banco traseiro? Vamos abordar esse carro. E aí deu flagrante, né? E já encontraram os 400 quilos, então, de maconha. Olha ali, ó, tanto no banco traseiro, como também no porta-malas. O casal admitiu, né, que estava transportando a droga e que o destino final seria Joinville. Então, os dois foram presos em flagrante. Vejam só quantas operações, né? Principalmente em rodovias federais, né, PRF, combatendo então o tráfico de drogas. Hoje pela manhã 400 quilos, ontem mais 360 lá na região de Joaçaba, além dessa outra apreensão também lá em Joinville. E teve a Polícia Civil, que mobilizou hoje cedo aqui na capital mais de 50 agentes da segurança pública para cumprir também mandados de apreensão e de prisão na operação batizada de Quebra de Comando, que mirou uma organização criminosa que, de acordo com as investigações, estava atuando principalmente na região do sul da ilha, ali na comunidade da Tapera. Então, o trabalho que envolveu o pessoal da Civil, da Militar e até mesmo da Guarda Municipal aqui de Florianópolis. O objetivo também é desarticular esse grupo criminoso, interrompendo o fluxo de tráfico de drogas na região. Ao todo, as equipes cumpriram mais de 30 ordens judiciais. A ação resultou até o momento na prisão de 17 pessoas, entre detidos, mandados de prisão e também pessoas que foram presas em flagrante. Trabalho coordenado, então, pela Delegacia de Combate às Drogas. A operação contou com forte apoio de demais unidades, como eu falei, né? Militar, Guarda e até mesmo a Polícia Penal. Alguns agentes também participaram dessa integração. Então, hoje cedo, quem viu as viaturas da polícia passando pela região da Tapera, no sul da ilha, já fica sabendo primeiro aqui no nosso SCC Meio-Dia, que foi uma operação da Civil, então, no trabalho no combate ao tráfico de drogas. E ao longo da tarde poderemos ter atualizações com mais prisões também. Vamos até Chapecó, porque o GAECO também teve trabalho hoje, operação nessa terça-feira de combate a uma organização criminosa. O Felipe Bastos chega com mais informações. Ô Bastos, estamos vendo que se contarmos de ontem à tarde até hoje, uma quantidade significativa de apreensões, de operação de investigação, mas todas elas focadas no tráfico de drogas. E é justamente essa ação também desempenhada pelo GAECO aí na região do Grande Oeste, né, Bastos? Uma excelente terça-feira, muito bom dia, a informação ao vivo é contigo. Muito bom dia, meu amigo Zanotto, bom dia para todo mundo que acompanha o SCC Meio-Dia. São várias operações sendo deflagradas em várias regiões aqui do estado, e esta operação deflagrada pelo GAECO na manhã, então, desta terça-feira, teve o alvo, né, teve o foco, uma facção criminosa, Zanotto, investigada por comandar crimes dentro e fora dos presídios catarinenses, com atuação no município de Xanxerê e também em outras cidades aqui da região oeste. Durante a operação deflagrada na manhã de hoje, foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 5 mandados de busca e apreensão em cidades como Xanxerê e também Blumenau.
As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Estadual das Organizações Criminosas. Segundo o próprio Ministério Público de Santa Catarina, o objetivo é interromper a atuação do grupo criminoso e aprofundar as investigações sobre crimes como tráfico de drogas em larga escala, comércio ilegal de armas e outros delitos relacionados. Todos os materiais apreendidos na manhã de hoje serão encaminhados para a perícia por meio da Polícia Científica. A partir, então, dessas análises desses materiais, o GAECO deve continuar com as investigações para identificar, inclusive, outros possíveis envolvidos. A operação é conduzida pelo Ministério Público de Santa Catarina com o apoio das Forças de Segurança estaduais. A gente lembra que a última fase da Operação Sodalitas Finis foi realizada em junho do ano passado, mobilizou mais de 300 agentes de segurança pública e resultou no cumprimento de dezenas de mandados de prisão e também de busca e apreensão. Os nomes dessas pessoas envolvidas na operação de hoje não foram divulgados. Zanotto. Valeu, Bastos. Muito obrigado, então, pelas suas informações, atualizando essa operação do GAECO lá no Grande Oeste Catarinense. Daqui a pouco o Bastos volta com mais informações ao vivo da região oeste do estado. Vamos seguir na sua companhia aqui no nosso SCC Meio Dia, trazer a participação agora da Cris, porque a Cris vai atualizar para a gente esse caso que chama a atenção aqui no estado, dessa ação criminosa de sujeitos que estavam planejando um crime contra o patrão, né? Um deles é funcionário, né, Cris? Pelo que eu entendi, ele foi demitido há poucos dias e teve essa ideia de planejar um sequestro e, na sequência, levando à morte desse empresário, mas logo foi descoberto pela polícia, embora tentou fugir de avião e não deu certo, né, Cris? Muito bom dia, a informação ao vivo é contigo. Bom dia para ti, Zanotto, para todos que estão nos acompanhando aqui no SCC Meio Dia. É isso, esse crime aconteceu ontem, iniciou, né? Ontem por volta das 6h30 da manhã, o empresário de uma empreiteira, Alfredo Fragas dos Santos, de 52 anos, estava na garagem do prédio onde morava, no bairro Barra, em Balneário Camboriú, quando foi abordado por esses dois homens. Um deles, de acordo com a polícia militar, seria, sim, um ex-funcionário do empresário que teria sido demitido na semana passada. Os dois ameaçaram esse homem com uma arma e colocaram ele à força dentro de um veículo e partiram com ele para o Vale do Itajaí. Exigiram também que o empresário realizasse transferências bancárias. E foi aí, Zanotto, exatamente por conta dessas transferências que esses dois homens caíram, viu? Foi por meio dessa movimentação que a polícia conseguiu identificar esses dois envolvidos. Polícia Militar, claro, começou as buscas, mas foi a Polícia Militar de Gaspar que foi acionada ontem, horas depois de que esses homens conseguiram pegar o empresário ali em Balneário Camboriú. Horas depois, por volta das 10h30, a Polícia Militar de Gaspar foi acionada por um homem que passava por uma área de margens, às margens da BR-470, numa ribanceira, próximo do rio ali. Aí ele encontrou o corpo de um homem, né? Que depois foi confirmado que seria esse empresário. De acordo com a polícia militar, a vítima estava com os pés amarrados, apresentava lesões na cabeça e em perícia preliminar, de acordo também com a polícia militar, foi identificado que a vítima havia sido alvejada por disparo de arma de fogo. Encontraram também outros elementos no local que levaram a crer que seria de fato o empresário sequestrado em Balneário Camboriú. Informações, dados do sequestro, as imagens das câmeras de segurança, como a gente tem aí, foram repassados aos demais órgãos de segurança, demais polícias, e iniciaram ali as buscas. O veículo da vítima foi encontrado abandonado em Blumenau. E ontem mesmo, as polícias militar, civil e federal conseguiram prender esses dois suspeitos. O primeiro, como você falou, foi localizado, sim, em São Paulo. Ele seria o ex-funcionário desse empresário. Ele tentava, de acordo com a polícia, fugir
para o estado do Pará. Ele foi preso numa conexão no aeroporto de Campinas, em São Paulo, preso em flagrante. O segundo autor foi identificado e preso na noite de ontem, aqui em Blumenau. Com ele, os policiais apreenderam a arma e as roupas que ele usava durante o crime. Polícia Militar e Civil estão tratando o crime como latrocínio. As investigações foram conduzidas aí pelo setor de investigação da Delegacia de Gaspar, em conjunto com a DIC de Balneário Camboriú. Os policiais estão analisando aí câmeras de segurança, as movimentações bancárias e outros elementos, para levar à prisão desses dois homens em flagrante. De acordo com a polícia, ainda ambos, durante o depoimento, confessaram a participação no crime e, de forma preliminar, foi apurado que o funcionário, sim, foi demitido pela vítima na última sexta-feira e, revoltado com essa situação, ele teria planejado esse crime e conversado com esse comparsa para participar desse crime. O ex-funcionário está em São Paulo, deve ser encaminhado para Santa Catarina nos próximos dias e os dois devem passar hoje ou amanhã por audiência de custódia, mas por hora os dois estão presos. Zanotto, volto com você. Olha, obrigado, Cris. Agora um detalhe, além da ação rápida da polícia, de conseguir em menos de 12 horas o desfecho com a prisão dos dois principais suspeitos, um deles até já havia embarcado no avião, não sabemos se ele já havia comprado a passagem, havia planejado essa fuga ou se foi depois do crime, mas o morador que parou, por uma necessidade de ir ao banheiro, mas não tinha banheiro, foi no mato, que encontrou o corpo. Tem esse detalhe, porque a partir do momento que há a localização da vítima, aí começa de forma mais intensa o trabalho da polícia para chegar até os autores desse latrocínio. Porque se demora para encontrar o corpo, também demora para a polícia descobrir o que aconteceu, Porque diferente de um sequestro que você pede o resgate, ali eles foram fazendo as transações bancárias, Foram fazendo as transações bancárias, já foram enviando dinheiro para a conta desses criminosos, desse assassino, e tiraram a vida dele, desse empresário, não pouparam, Mesmo com todo o dinheiro que conseguiram arrecadar com esse crime, não pouparam a vida do empresário e o morador de Gaspar, porque vejam só, gente, não tem casas ali, É um local ermo, é um local afastado, mas aí quando ele para por uma necessidade básica, encontra ali o corpo, já aciona a polícia. A partir desse momento, o pessoal, então, do 10º Batalhão, lá de Blumenau, já trocando informações com os policiais ali da região de Balneário Camboriú, 12º, Civil, todo mundo em cima, conseguiram, com o apoio da PF lá em São Paulo, também prender o principal suspeito, que deve ter sido o articulador desse crime, desse ex-funcionário, que acreditou que conseguiria fugir do estado de Santa Catarina após cometer um crime como esse, tirando a vida de quem lhe deu emprego, E quem deu emprego para ele, depois demitiu, e com isso ele parte para a pior maneira, Para tentar se vingar aí e tirando a vida desse empresário de Balneário Camboriú. Nós vamos ao primeiro intervalo comercial no nosso SC Meio Dia. Voltamos na sequência com a informação que o estado de Santa Catarina confirmou o primeiro caso de hantavirose. A paciente é uma moradora lá da região do oeste do estado catarinense. Voltamos na sequência na sua companhia aqui no nosso SCC SBT. Estamos de volta com o nosso SCC Meio Dia. Vamos direto com a informação ao vivo do Grande Oeste. O estado de Santa Catarina confirma o primeiro caso de hantavirose. Uma paciente seria uma moradora de uma área mais rural, afastada do centro do município de Ceará. Ô Basso, você tem os detalhes e traz para a gente essa informação desse primeiro caso confirmado, então, aqui no estado, Exatamente, Zanotto. Essa primeira confirmação, inclusive, ela veio nesta segunda-feira, mas serve como um alerta, na verdade, não é para as pessoas, não é para a população se desesperar de certa forma. Esse caso ele foi registrado aqui no oeste do estado, no município de Ceará. Essa paciente, ela é moradora, na verdade, da zona rural do município. Ela ficou cerca de 16 dias internada entre o Hospital de Ceará e também o Hospital de Concórdia, recebeu todo o atendimento médico necessário,
e já recebeu alta hospitalar. A boa notícia é que ela já está em casa junto com a família, viu? Esse caso, então, ele acende um alerta aqui para o estado também, e o caso já havia sido notificado também ainda no mês de fevereiro. Eu conversei agora pela manhã com a secretária de saúde do município de Ceará. Ela mandou um vídeo para a gente onde vai poder atualizar um pouco mais de detalhes sobre esse primeiro caso de hantavirose aqui em Santa Catarina e, consequentemente, o primeiro caso aqui no oeste do estado. Vamos acompanhar. Primeiramente, deixar claro para a população e a todos os telespectadores que o caso do município não tem nada a ver com as mortes do cruzeiro que está sendo medializado. O caso do município, ele aconteceu no dia 23 de fevereiro, de uma paciente que internou no hospital local, apresentou os sintomas, posteriormente foi ao Hospital São Francisco, que é a nossa referência, para ter um tratamento mais adequado. Teve alta no dia 13 de março, a paciente passa bem, está sendo acompanhada pelas nossas equipes de saúde da atenção primária, a vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, fizeram as buscas ativas junto com os familiares da paciente, que não apresentaram os sintomas, então a paciente está bem. O caso já está controlado. Dizer que a hantavirose, ela é uma doença que é comum na região, é transmitida através de roedores silvestres, e como a nossa paciente ela é do interior, então ela teve contato com o vírus. Para reforçar, então, o recado, é importante que as pessoas fiquem alerta, ter aquela atenção redobrada, até porque a hantavirose é uma infecção aguda que pode causar febre, dores no corpo, mal-estar, náuseas e dificuldades até mesmo para respirar. Nos casos mais graves, a doença pode comprometer os pulmões. De acordo com especialistas, trabalhadores rurais e pessoas que fazem limpeza em galpões, depósitos e locais fechados por muito tempo estão entre os grupos mais vulneráveis. A Secretaria de Estado da Saúde, ela orienta que as pessoas com sintomas após contatos procurem atendimento médico imediatamente. Tivemos, então, o primeiro caso de hantavirose aqui no estado, mas é importante que as pessoas mantenham a calma, até mesmo para não se desesperar. Zanotto, devolvo para você no estúdio. Obrigado, Bastos. Ainda na área da saúde, outra informação que te traz é um alerta máximo do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina, em Criciúma. O que acontece? Os leitos da UTI neonatal foram bloqueados após a identificação de uma bactéria. E a Emanuela Justino vem com a gente para falar um pouco mais que bactéria é essa que levou à interdição dos leitos. Preocupante a situação envolvendo, então, o Hospital Materno-Infantil lá no sul do estado. Justino, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, bom dia para quem nos assiste. Exatamente, essa bactéria é a KPC, que é uma bactéria altamente resistente a antibióticos e a vários remédios, ou seja, corta o efeito dos remédios e dos antibióticos. A administração, a organização ali do hospital não confirmou quantos pacientes foram infectados com essa bactéria, mas sim foi confirmado, então, na UTI neonatal e por isso, então, a UTI foi fechada. O que significa isso? Quem está internado, está internado. Se alguma criança, algum bebê que nascer lá precisar utilizar o leito de UTI neonatal ou algum outro paciente de fora, já que o Hospital Materno-Infantil Santa Catarina atende toda aqui a região carbonífera e a região sul do estado, eles vão precisar ir para outras unidades. Essa regulação é feita pela Secretaria de Estado da Saúde e essa interdição, ou seja, esse bloqueio é por tempo indeterminado. Foi por uma questão realmente de segurança, para fazer a higienização desse local, e para fazer os protocolos de higiene para eliminar essa bactéria. Por isso que a gente traz aqui essa informação. O Hospital Materno-Infantil, como falei, atende toda aqui a região sul, então muitas mães têm os bebês ali no hospital, então muitos já ficam depois do nascimento, mas agora a situação muda um pouco por conta dessa bactéria aí que corta o efeito dos remédios, então não tem previsão, eles estão fazendo esse trabalho com uma equipe multiprofissional, por exemplo, com infectologistas, enfermeiros, também com a equipe de microbiologia e também neonatologia, para poder eliminar essa bactéria e quando realmente já estiver seguro para que outros pacientes vão para esses leitos, aí sim vai ser divulgado. Mas, por enquanto, então,
está bloqueada a UTI neonatal, que atende toda a região sul, e até, inclusive, na semana passada a gente trouxe a informação que estava com 50% da capacidade, né? Então, é importante a gente explicar aqui que mesmo tendo leitos disponíveis, eles não vão receber outros pacientes justamente para não ter esse risco de contaminar outras pessoas, né? Então, somente a equipe especializada mesmo para fazer os atendimentos dos pacientes que já estão lá. Volto contigo aí no estúdio. Valeu, Justino. Obrigado pelas suas informações, atualizando essa questão da área da saúde lá no sul do estado. E com esse frio todo que está fazendo em Santa Catarina, principalmente na região serrana, a gente logo lembra a nossa comunidade das pessoas que passam por vulnerabilidade, que sente frio, que não tem um local aquecido, que pode estar precisando e muito de uma coberta, de um agasalho para se aquecer. Então, como acontece todos os anos, a Fundação Carlos Jofre do Amaral vai fazer novamente a entrega dos agasalhos que foram arrecadados na campanha do agasalho do Grupo SCC 2026. E a Shaina explica para a gente agora como acontece essa distribuição. E com a participação sempre do Exército Brasileiro também, né, Shaina? É bom lembrar isso. A informação ao vivo é contigo. É isso mesmo, viu, Zanotto? A campanha do agasalho da Fundação Carlos Jofre do Amaral, Grupo SCC 2026, foi um sucesso novamente. A gente está aqui no batalhão, no 1º Batalhão Ferroviário aqui de Lages, onde os militares do Exército sempre fazem essa ajuda, esse apoio para a gente, tanto no dia D da campanha, quando é feita a arrecadação, né, lá no calçadão da Praça João Costa, eles fazem todo o recolhimento das peças e trazem aqui para o batalhão para fazer a triagem dessas peças, né, para ver o que é agasalho, né, de roupa adulto, infantil, calçados, cobertores. E aí eles fazem toda essa separação, toda essa triagem e separam tudo. E aí hoje, então, vai ser feita a entrega. Olha só, os sacos aqui, eles estão organizando tudo, né? Separando por entidade, para que à tarde, a partir das 2h30 da tarde, então, a Fundação Carlos Jofre do Amaral, juntamente com os parceiros, façam a entrega, então, para as associações de moradores aqui de Lages, para as instituições, né, assistencialistas, também da Prefeitura, né, assistência social também, que faz um trabalho em conjunto também com a Fundação Carlos Jofre do Amaral para fazer a distribuição desses agasalhos, dessas peças que foram doadas pela comunidade e agora vão chegar até as famílias em vulnerabilidade social aqui de Lages. Como você falou, Zanotto, agora a temperatura já começou a cair, né? A gente está hoje o dia mais frio do ano em Santa Catarina, aqui na Serra, temperaturas negativas. Muita gente, às vezes, né, não tem um agasalho mais quentinho, não tem condições de comprar, adquirir, então a gente faz, né, todos os anos, a Fundação Carlos Jofre do Amaral, essa campanha belíssima, lindíssima de solidariedade que ajuda a aquecer muitas famílias, muitas pessoas aqui em Lages e também na região da Serra Catarinense. Eu conversei agora de manhã, então, com a Eloá Cruz, que ela é assistente social da Fundação Carlos Jofre do Amaral, e ela fala um pouco mais sobre como foi a campanha, né, que esse ano começou um pouco mais cedo, começou em março, a arrecadação, para que agora em maio, já quando começa a esfriar, os agasalhos, né, os cobertores já cheguem até as famílias que precisam. E ela fala também sobre o número de agasalhos, né, a quantidade que foi arrecadada esse ano nessa campanha, nessa corrente do bem que o Grupo SCC faz todos os anos. Vamos ver o que a Eloá disse. Apesar de a gente ter antecipado a data para antecipar um pouquinho a entrega para as instituições, associações de moradores e serviços do município, a campanha foi um sucesso. Agradeço aqui de antemão a todos que doaram, a todos que fizeram esse nobre gesto para a gente poder aquecer um pouquinho mais o inverno das pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade do nosso município. Foram aproximadamente 40 mil peças de roupas, contabilizando com o que está no batalhão, com o que chegou aqui depois do dia D da campanha do agasalho, que a gente já disponibilizou para algumas entidades, já disponibilizamos para algumas famílias. Então, cada pouquinho, foi um montante generoso e a gente vai poder ajudar mais de 75 instituições. Na realidade, hoje, 74, amanhã já tem 2 instituições para vir retirar direto aqui conosco. Então, a gente fica muito agradecido. Mais uma vez, muito obrigada a toda a comunidade lagiana, a que acreditam na nossa campanha e fazem dela ser um sucesso. É isso, então, hoje a partir das 2h30 da tarde, então, a gente vai estar aqui acompanhando, né, a Fundação Carlos Jofre do Amaral, fazendo a entrega, então, dos donativos dos agasalhos, cobertores que foram arrecadados na campanha do agasalho 2026 do Grupo SCC, mais de 40 mil peças arrecadadas e muita gente agora vai ficar mais quentinho nesse inverno aqui na Serra Catarinense. Eu volto com você no estúdio, Zanotto.
Obrigado, Shane. Nosso muito obrigado a quem doou, a quem participou mais uma vez da campanha do agasalho do Grupo SCC. A gente vai trazer também a cobertura completa logo mais, não está na hora, Santa Catarina, dessa entrega e distribuição nessa tarde. Agora, gente, nós estamos falando da campanha do agasalho e, infelizmente, tivemos a confirmação de uma pessoa que perdeu a vida aqui em Santa Catarina e a morte foi por hipotermia, por esse frio todo, dessa temperatura, dessa massa de ar polar que chegou nesse início de semana aqui no nosso estado. O caso de morte pelo frio aconteceu em São Bento do Sul, região norte do estado. E de lá quem traz a informação ao vivo para a gente é ele. Felipe, está pronto já? Felipe, vamos lá então com essa informação. Muito bom dia. Pelo que eu vi, acho que estava num ponto de ônibus, não sei se era pessoa em situação de rua, mas a confirmação do primeiro óbito ocasionado por hipotermia já no inverno que nem começou ainda aqui no estado, né? A informação ao vivo é contigo, Felipe. É comigo, meu querido Henrique Zanotto. Pois é, esse caso acabou acontecendo, como tu falasse muito bem, na cidade de São Bento do Sul, no Planalto Norte aqui do estado de Santa Catarina. Um local muito mais alto que a cidade de Joinville e, por consequência, também com temperaturas muito mais frias, né? Então, por exemplo, na cidade de Itaiópolis, na madrugada de segunda-feira, chegou a ser registrado menos 0,3, né, graus na cidade de Itaiópolis. E o frio acabou, infelizmente, vitimando este homem que foi encontrado morto em um ponto de ônibus na rodovia Genésio Turek, no bairro Cruzeiro, na cidade de São Bento do Sul. A suspeita, obviamente, inicial, ainda está sendo feitos todos os protocolos, mas sim de hipotermia. Entre 6 e 7 da manhã, a cidade de São Bento do Sul, como eu falei, juntamente com a cidade de Itaiópolis, acabou registrando menos 0,3 graus. E, de acordo com o SAMU, não foi possível determinar o tempo em que a vítima permaneceu no local e acabou vindo a óbito. O portal SCC10 acabou entrando em contato com a Prefeitura de São Bento do Sul e a Prefeitura lamentou o ocorrido e informou que o município conta com abrigo de inverno disponível para acolhimento de pessoas em situação de rua durante os períodos de frio intenso. Então a gente lamenta uma morte por conta do frio aqui no Planalto Norte. Por outro lado, aqui na cidade de Joinville, no dia de ontem, por volta do meio-dia, moradores acharam estranho um homem que estava deitado em imóvel, né, na calçada da cidade, no bairro do Centro, e acabaram chamando o corpo de bombeiros para ver se tinha acontecido alguma coisa também por conta do frio que atingiu a cidade, né, desde a última segunda-feira. Quando o corpo de bombeiros chegou no local, acabou apenas acordando o cidadão, que depois foi encaminhado para outros locais e saindo ali da frente do estabelecimento. Então, notícia triste em São Bento do Sul, mas aqui também a Prefeitura, os bombeiros de Joinville estão cuidando das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Eu volto contigo, Henrique. Obrigado, Luiz Felipe Melo, pelas suas primeiras informações. E ainda a gente segue nessa questão do frio, porque com a queda das temperaturas, algumas cidades aqui já estão reforçando a organização, a abertura dos abrigos municipais, justamente para acolher, principalmente, né, Cris, essas pessoas que estão em situação de rua, né, que tenham ao menos um local onde pernoitar, que tenham uma coberta, um local abrigado, porque a gente está falando do frio, mas é o frio ainda sem chuva. Imagina com esse frio todo e com a chuva caindo, pior ainda mais a situação. Ô Cris, o que você traz informações para a gente da região, então, com essa possibilidade de abrir as portas, né, de abrigos para receber quem precisa e não tem onde se abrigar do frio? Isso, Zanotto, é a Secretaria de Assistência Social e Cidadania que já está acompanhando a situação desses moradores de rua, pessoas em situação de rua, que está bastante, viu, Zanotto? Só no tempinho que eu estou aqui, eu estou na Avenida 7 de Setembro, passaram 4 pessoas por mim. Eles estavam agasalhados, pelo menos. Olha, um acolhimento emergencial vai ser realizado nas dependências do Centro Pop, que agora fica no bairro Canhanduba, às margens da BR-101, é um pouquinho mais longe da área central. Então, essas pessoas vão precisar ser encaminhadas pelas equipes de abordagem. O espaço deve ser acionado conforme a necessidade e orientação da Defesa Civil em períodos de frio intenso. As equipes da abordagem social estão trabalhando no município de segunda a sexta-feira, das 6 horas da manhã à meia-noite, e nos finais de semana, das 7 às 7 da noite. E a população pode
e deve ajudar as equipes caso você encontre alguma pessoa em situação de vulnerabilidade nas ruas. Principalmente nas noites mais frias, você pode acionar a equipe de abordagem pelo WhatsApp 47 999 19 8961. O atendimento em regime especial para o frio intenso, ele vai acontecer a partir da indicação da Defesa Civil, com previsão, Zanotto, de temperaturas abaixo de 10 graus. Daí, neste caso, o abrigo vai ser aberto com a equipe de abordagem atuando para atender essas pessoas 24 horas por dia. Só lembrando que esse abrigo, 24 horas por dia, só vai ser aberto quando a Defesa Civil repassar ao município que as temperaturas naquela noite serão abaixo de 10 graus, mas o atendimento segue aí durante o dia e também à noite. Você pode ligar para o número que eu te passei, que é o 47 999 19 8961. Volto com você, Zanotto. Muito obrigado, Cris, pelas suas informações, atualizando para a gente então a questão do frio, movimentando as prefeituras também com a possibilidade de abrigos quando tivermos temperaturas ali de 10 para baixo. E a gente volta agora a atualizar a situação da greve dos servidores municipais aqui na Grande Florianópolis, porque são as duas cidades, né? A capital e São José também, comprometendo o atendimento em serviços que continuam paralisados. É o Murilo que está com a gente e atualiza a informação das greves aqui na capital e também em São José. Porque informação ao vivo é contigo, Mestrina. Zanotto, vamos falar primeiro da greve aqui em Florianópolis. A gente está ao vivo aqui em frente ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde logo mais, à 1 da tarde, tem uma nova reunião de conciliação entre o Sintrazem, que é o sindicato que representa os profissionais da Prefeitura de Florianópolis, e também os representantes da Prefeitura. Aqui vai ter uma nova audiência de conciliação. Ontem a gente já teve 2 sessões, mas não entraram em um acordo e seguem hoje. A greve já foi decretada ilegal pela Justiça. Cerca de 200 trabalhadores em caráter temporário já foram demitidos e também tiveram descontos dos dias paralisados. Essa é a 3ª semana de greve e, de acordo com a última atualização da Prefeitura de Florianópolis, a adesão ao movimento segue em queda. Na educação, todas as 41 escolas básicas municipais estão atendendo, algumas com atendimento parcial, porque 16% dos profissionais seguem em greve. Dos 84 núcleos de educação infantil, não tem atendimento apenas um deles. 20% dos profissionais seguem em greve. Já na saúde, 10% dos profissionais continuam paralisados. E os centros de saúde mais afetados são do Saco Grande, Novo Continente, Jurerê e Rio Tavares. Agora falando sobre a greve de São José, que entra aí na 2ª semana. Hoje o sindicato esperava uma proposta da Prefeitura que seria enviada até às 11 horas da manhã. A gente não recebeu nenhuma atualização se o sindicato recebeu essa proposta de fato, mas às 2 horas tem uma assembleia e, se recebeu, essa proposta vai ser voltada pelos profissionais que estão em greve. Lá em São José, na educação, a adesão foi de 23%. Na saúde, 22% dos profissionais seguem paralisados e na assistência social, 12% dos profissionais continuam em greve. A Prefeitura de São José reforça que já garantiu reajuste salarial para todos os servidores na folha de pagamento de maio e mantém o diálogo aberto com o sindicato, buscando encerrar aí essa paralisação para não ter nenhum prejuízo para a população dos serviços públicos. Então essa é a atualização. Floripa, na 3ª semana de greve, buscando uma conciliação ali entre o Sintrazem e a Prefeitura, e São José aguardando uma proposta da Prefeitura que deve ser votada hoje às 2 horas da tarde. É claro, a gente continua acompanhando, tem atualização mais tarde no Tá Na Hora Santa Catarina e amanhã também a gente atualiza novamente aqui no SCC Meio-Dia. Volto contigo, Zanotto. Valeu, Murilo, muito obrigado pelas suas informações. A gente vai para o sul do estado porque lá tem um impasse salarial que parou o atendimento em dezenas de creches na cidade de Criciúma. O que acontece? Os professores da Associação Feminina de Assistência Social, a FASC, iniciaram uma greve hoje e com isso as crianças amanheceram sem aula. A Emanuela Justino está acompanhando desde as primeiras horas dessa paralisação e traz mais informações para a gente. Manu?
Exatamente, Zanotto. Esse foi um dos assuntos mais comentados ultimamente aqui em Criciúma, porque estava em fase de negociação e hoje oficialmente começou a greve dos professores dos Centros de Educação Infantil da AFASC aqui em Criciúma. Então, todas as creches públicas aqui na cidade são da AFASC. E essa paralisação começou hoje, inclusive hoje mais cedo, teve uma mobilização em frente ao CI Professor Lapagesse, no centro de Criciúma, e também aqui no bairro Pio Correia. Inclusive, aqui onde nós estamos à frente agora também é a sede administrativa da AFASC. Essa mobilização acontece, essa greve está acontecendo porque os professores estão reivindicando um reajuste salarial de 60%. Segundo a categoria, então, tem uma defasagem do salário. Atualmente, por exemplo, o salário de um professor do CIs da AFASC aqui em Criciúma está em torno de R$ 3.130. E o que eles pedem, então, é o piso salarial, né? O piso da categoria, o piso nacional, que está hoje R$ 5.130, ou seja, a diferença aí é de aproximadamente 60%. Nas últimas semanas, tiveram várias reuniões de negociações, mas não chegaram a um consenso. Inclusive, teria sido oferecido aí um aumento de 7%, 3% de ganho real, mas eles não chegaram a um consenso. Aqui em Criciúma, são 1.090 professores do CIs da AFASC e que agora a gente está acompanhando esse impasse, né? Porque de um lado tem os professores que estão reivindicando esse reajuste, né? Estão reivindicando essa diferença aí da defasagem do piso salarial e do outro lado tem os pais, tem as famílias que agora não têm onde deixar as crianças, os filhos. Aqui em Criciúma são mais de 6.000 alunos, então, das creches da AFASC em mais de 40 unidades. Hoje de manhã, o prefeito Vaguinho publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre essa greve. A gente vai acompanhar um trecho da fala dele agora, olha só. Hoje, quando a AFASC paralisa os serviços, nós ficamos muito preocupados, porque nós estamos, e o prefeito está, do lado dos pais que hoje, por exemplo, não tiveram onde deixar os seus filhos. Por isso, quero dizer a você, determinei já, nas primeiras horas, a notificação para que a AFASC, num prazo de 24 horas, restabeleça todos estes serviços. Mas a insistência desses que estão tentando cada vez mais gerar um caos na cidade de Criciúma, pede um aumento de 60%. Quem de vocês, na empresa que vocês trabalham, tem um aumento desse? Por isso, isso é muito estranho, justamente num ano eleitoral. Bom, então tá aí a fala do prefeito, foi publicada agora no final da manhã e a AFASC também publicou uma nota, né, falando sobre toda essa situação de greve, né? Foi informado então que a AFASC respeita os profissionais, essa reivindicação aí dos professores em relação ao piso salarial, que reconhece então a importância da valorização dos professores e que insiste então, né, na exigência do valor compatível aí com o salário e vai continuar os trabalhos para que inclusive esse trabalho seja continuado, né, seja oferecido a mais de 6.000 crianças que são matriculadas nas unidades aqui em Criciúma. É uma situação que a gente vai seguir acompanhando, até conforme a gente ouviu aí na fala do prefeito e também nesta nota que foi emitida pela AFASC, que o desejo é retomar esse trabalho, mas precisa fazer esse acordo em relação ao salário dos professores. E por aqui a gente segue acompanhando e qualquer novidade, é claro, que a gente traz aqui na tela do SCC. Volto contigo aí no estúdio. É isso, Emanuela, muito obrigado, né? Você vai na nossa programação, logo não está na hora também, ou no nosso portal SC10, até para que esses pais tenham informação amanhã se poderão levar os seus filhos às creches ou se vai permanecer essa paralisação. E agora está chegando ela, Angélica Varaschini, com o nosso SCC Esporte. Valeu, Zanotinho! Olá para você que está aí em casa. Hora da gente falar de esportes por aqui, porque tem muita informação, os bastidores que vão se mexendo, né, no decorrer das competições. E eu tô falando do Figueirense. Isso porque tem mudanças lá no Scarpelli. O Alvinegro tem um novo gerente de futebol. Estamos falando de Túlio Guerreiro, que chega para assumir a cadeira que estava vazia desde a saída de Daniel Kaminski. O Túlio, que vocês estão vendo aí, ex-jogador, já teve passagem pelo Figueirense, estava em uma lista final de
de 4 candidatos, viu, da diretoria do Alvinegro. E ele que foi o escolhido, então, para assumir esse cargo a partir de agora. Além da sua passagem pelo Figueirense, ele também atuou em outras equipes, como o Goiás, atuou na Arábia Saudita, atuou pelo Botafogo, Corinthians, Grêmio, enfim, várias passagens por aí. E pelo Furacão, foi uma das referências ao longo de 3 temporadas. Inclusive, conquistou acesso à elite em 2010. Já como dirigente, que ele já tem uma bagagem por aí também, iniciou a carreira no Sobradinho do Distrito Federal e passou por clubes como Tombense, Goiás, Botafogo e Aparecidense, onde, né, trabalhou com planejamento e estruturação de departamento de futebol, e também ele tem uma ligação, né, entre diretoria, comissão técnica e elenco. Desde janeiro, Túlio estava como diretor de futebol do Tombense, sendo a sua segunda passagem pela equipe. Ainda não foi anunciado oficialmente pelo Figueirense, então não se tem uma ideia de quando ele vai ser apresentado, mas o que a gente sabe é que os trabalhos precisam ser feitos. O Figueirense, que não anda muito bem na Série C do Campeonato Brasileiro, vai ter que recuperar tudo isso e que o Túlio possa vir para ajudar ainda mais esse processo, fazer essa ligação, jogadores, diretoria, que é sempre bem importante. Novidades a gente traz aqui no nosso SCC Esporte. E falando em times aqui do estado, a CBF definiu os confrontos da semifinal da Copa Sul-Sudeste, competição que dá uma vaga para a Copa do Brasil de 2027. Vamos conferir aqui no telão como é que está as datas, a definição de tudo isso a partir de agora, que a gente tem os catarinenses que jogam Volta Redonda e Avaí, semifinal no Raulindo de Oliveira no dia 20 às 19 horas. A Chapecoense começa fora de casa no estádio Jorjão, também no dia 20 às 8 horas da noite. E o jogo de volta, então, Avaí e Chapecoense, que decidem a Copa Sul-Sudeste em casa, que isso é bem importante, né, nessa semifinal, na Ressacada, no dia 27, semana que vem, às 19 horas, na outra semana, e Chapecoense e Novo Horizontino, na Arena Condá, também no mesmo dia, um pouquinho mais tarde, às 8 horas da noite. Importante, viu, que os nossos catarinenses definam, né, tenham essa decisão vaga para a final, e podemos ter uma final de catarinense. Seria bonito, né? Na Sul-Sudeste. A gente vai ficar aguardando como é que vai ser o decorrer da competição. Mas agora, minha gente, vamos falar dela, da nossa Copa do Brasil, porque hoje já começam os jogos de volta. E o Barra quer continuar fazendo história. O Pescador já iniciou, viu, a preparação para o duelo de volta contra o Corinthians na quinta-feira. E o técnico Bernardo Franco não terá muito tempo de treinamento, viu? A equipe, justamente porque tem uma sequência desgastante de jogos. Mas o Barra tá aí, perdeu o primeiro jogo, apenas um golzinho de diferença e tá aí, lutando, sonhando com a classificação, olha só. A gente não vai ter tantas condições de treino, porque nas 48 horas pós-jogo eles ainda estão com resquícios e já é 48 horas para o próximo jogo, né? Então nós vamos enfrentar um adversário de Série A, né, o atual campeão da Copa do Brasil. Nós vamos tentar lá fazer um jogo equilibrado, organizado, competitivo, né, como a gente fez na primeira partida, né, sabendo que o futebol nos permite sonhar e lutar com essa classificação até o final. A competição alvo nossa é a Série C, né, então depois temos um jogo contra o Anápolis fora de casa. O Barra que viaja para São Paulo na quarta-feira e o confronto diante do Corinthians é na quinta, 7h30 da noite, na Neoquímica Arena. Como eu disse, o Pescador perdeu o primeiro e precisa vencer por 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis e por 2 gols para passar no tempo normal. A gente não fala que o Barra tá danado? Eu acredito e vou acreditar até o final no Barra contra o Corinthians. Mas agora vamos mudar de assunto, vamos para o sul do estado, gente, porque olha só, a expectativa é grande lá na Laje da Jaguar para a formação de ondas gigantes. O Point, inclusive, é conhecido como Nazaré Brasileira. Além disso, um novo recorde da maior onda já surfada no Brasil pode ser registrado por lá. Olha só, imagens ao vivo de lá para a gente poder acompanhar, obviamente, as imagens que a gente tem lá na Laje de Jaguar, umas ondinhas lá no fundo, ó, dá pra ver? Dá pra ver, né? Dá pra acompanhar aqui?
um pouquinho, porque é por aqui que a gente tem a expectativa de ondas grandes. Vamos chamar a Manu, que tem as informações para trazer para a gente. Manu, chega mais. Como é que tá isso? Como é que tá essa expectativa? Será que a gente vai ter quebra de recorde por lá, Manu? Chega mais aqui no nosso SCC Esporte. Oi, Angélica. Oi, pessoal que está ligado aqui no SCC Esporte. Olha, a expectativa por aqui é grande, viu? Até porque o sul do estado atrai olhares, principalmente quando tem essa época de ciclones que a gente está passando agora, que tem sim a real expectativa e a real esperança de bater o recorde do ano passado. A Laje da Jágua, que fica em Jaguaruna, aqui do sul do estado, como tu falou, é conhecida como a Nazaré brasileira, e o ano passado teve o recorde, então, do Lucas Chumbo, que, então, surfou 14,82 metros, né? Foi muito comemorado. E esse ano, o ano passado, inclusive, era um período de um ciclone extratropical que estava passando aqui pelo sul do estado. E agora, a mesma coisa. Por isso, a expectativa, e muitos deles já vieram aqui para o sul do estado, já estão em Jaguaruna, ali na Laje da Jágua, justamente esperando aí essas grandes ondas, né? Para formar o paredão. Uma grande característica aqui do sul do estado, que atrai competidores e, claro, recordistas, né? Tem os big readers, como são chamados esses surfistas, que estão em busca das grandes ondas, e aqui o sul do estado, a Laje da Jágua, tem essa característica. Tem o paredão, é como se fosse realmente uma montanha submersa, né? Por isso que tem essa onda grande aí que os surfistas encaram e procuram, né, bater esse recorde aí do ano passado. O ano passado foi do Lucas Chumbo. A informação é que ele já está por aqui também, mas além dele, outros surfistas, outros grandes nomes também estão por aqui, como é o caso do Will Santana, que é um surfista sergipano que também está por aqui, todos eles já nessa expectativa e, claro, atraindo olhares do mundo inteiro aqui para o nosso sul do estado, Jaguaruna, e a gente vai ficar de olho, viu? Caso esse recorde seja quebrado, que foi de 14,82 metros surfados no ano passado pelo Lucas Chumbo, é claro que a gente vai atualizar o pessoal que acompanha a gente aqui no SCC Esporte. Angélica. Boa, Manu, com certeza a gente vai ficar aqui torcendo, acompanhando que essa onda realmente veio. Essa é a expectativa e a gente vai ficar de olho. Obrigada, Manu, pelas informações direto do sul do estado. Agora sim, nós vamos falar dela, porque falta, gente. Ai, meu Deus, um mês. A Copa do Mundo tá chegando. Um mesinho para a gente ver todas as emoções aqui na tela do SCC SBT. Segunda-feira, dia 18, a gente tem a convocação real oficial de Ancelotti. Mas antes disso, existe uma pré-lista que Carlos Ancelotti encaminhou para a CBF ontem, aquela chamada lista larga, com 55 nomes. Ali, provavelmente, dali vão sair os 26 jogadores que vão para a Copa. Se o teu nomezinho tá ali, pode ser que tu vá para a Copa do Mundo. E aí, será que o nomezinho do Neymar tá nessa pré-lista? Olha só. Goleiros: Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe, Bento do Al Nassr, Hugo Souza do Corinthians, John do Nottingham e Carlos Miguel do Palmeiras. Zagueiros: Marquinhos do PSG, Gabriel Magalhães do Arsenal, Bremer da Juventus, Léo Pereira do Flamengo, Ibañez do Al-Ahly, Alexandro do Lille, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Beraldo do PSG, Vitor Reis do Girona e Murilo do Nottingham Forest. Laterais direitos: Wesley da Roma, Danilo do Flamengo, Paulo Henrique do Vasco e Vitinho do Botafogo. Laterais esquerdos: Alexandro do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Luciano Juba do Bahia, Caio Henrique do Mônaco, Kaique do Cruzeiro e Carlos Augusto da Inter de Milão. Meio-campistas: Casemiro do Manchester United, Bruno Guimarães do Newcastle, Fabinho do Al Ittihad, Andrei Santos do Chelsea, Danilo do Botafogo, Lucas Paquetá do Flamengo, Gabriel Sará do Galatasaray, João Gomes do Wolverhampton, Andréas Pereira do Palmeiras, Joeliton do Newcastle, Gerson do Cruzeiro, Matheus Pereira do Cruzeiro e Martinelli do Fluminense.
Atacantes: Vini Júnior do Real Madrid, Rafinha do Barcelona, Matheus Cunha do Manchester United, Luiz Henrique do Zenit, Gabriel Martinelli do Arsenal, João Pedro do Chelsea, Estevão do Chelsea, Neymar do Santos, Endrick do Lyon, Ryan do Bournemouth, Antony do Real Betis, Igor Thiago do Brentford, Pedro do Flamengo, Richarlison do Tottenham, Igor Jesus do Nottingham Forest e Caio Jorge do Cruzeiro, fechando a lista dos 55 pré-convocados do técnico Carlo Ancelotti. Tá aí, gente, os pré-convocados. Vocês viram, né? O nomezinho do Neymar tá lá. Então você que é do time #VaiNeymar, pode ficar com a esperança aí de que talvez o Neymar possa ir para a Copa do Mundo. Mas a minha ansiedade é para segunda-feira. Minha gente, eu tô assim, ó, riscando, contando. Tô louca para saber qual será essa equipe do Brasil para a Copa do Mundo. E já que a gente está falando de tudo isso, né, todos os detalhes, a lista completa você pode conferir lá no portal SCC10. Tá tudo certinho por lá e você vai ter mais detalhes sobre essa pré-convocação do Carlo Ancelotti. Mas a gente segue falando da Copa do Mundo por aqui, porque hoje, gente, tem uma programação super especial no SBT. Você sabe, é Galvão Bueno, é Thiago Leifert, é a turma toda do SBT que está preparando uma programação intensa. Porque você sabe que a Copa do Mundo que você quer ver é aqui no SCC SBT. Então hoje, gente, a partir das 2h30 da tarde, no YouTube, vai ter uma programação especial. Copa do Mundo é aqui, olha só. Eu tava com saudade. Saudade dessa sensação que só acontece a cada 4 anos. Mas agora a espera acabou. Em junho, a maior Copa do Mundo FIFA da história está chegando no SBT e na N Sports. É hora de renovar o orgulho de ser brasileiro, juntar a família, os amigos e torcer pela nossa 6ª estrela. Em campo, são só 11, mas somos um time com mais de 200 milhões de apaixonados. Haja coração! É hora de lembrar que juntos nós gritamos mais alto e te representar é a nossa missão. Uma honra que eu carrego há mais de 50 anos. Em junho, eu e toda a nossa equipe estamos te esperando. Olha o gol! Vem com a gente! A Copa que o Brasil quer ver é no SBT e na N Sports. É isso, gente. Hoje, então, a partir das 2h30, a gente vai conhecer a programação completa. O que o SBT está preparando? Eu sei que vai ter mascote, vai ter programa diário de esportes, ou seja, é uma programação toda especial para a Copa do Mundo. A gente vai acompanhar tudo e depois você vai ter todas as informações no portal SCC10 e no Tá Na Hora Santa Catarina. A gente vai atualizar tudinho para vocês, porque tá chegando, tá pertinho e o SBT tá preparando a melhor cobertura da Copa do Mundo dos últimos tempos. É a maior Copa do Mundo com a melhor cobertura. E a gente vai trazer todos os detalhes também amanhã aqui no nosso SCC Esporte. Eu vou ficando por aqui. O SCC Meio Dia faz um intervalo comercial, mas daqui a pouquinho o Zanotto tá de volta na sua companhia aqui no nosso SCC Meio Dia. Até daqui a pouquinho. SCC Meio Dia, atualizando tudo o que acontece no estado de Santa Catarina. Alô, região serrana, Urubici agora. A Shaina falou na primeira participação ao vivo dela justamente disso, né? Dessa amplitude térmica. Urubici amanhecendo abaixo de 0 e agora nós temos ao 12h31, 19 graus. 19 graus a temperatura em Urubici, vejam só, né? Aí amanhece aquele gelo abaixo de 0, aí o sol vai aparecendo, sobe, aí depois no final de tarde despenca de novo. Vamos aproveitar então para atualizar a partir de agora as informações da previsão do tempo. Em uma terça-feira que Santa Catarina amanheceu com as temperaturas mais baixas do ano no país, embora estamos ainda vivendo o outono.
e também a formação daqueles nevoeiros nas primeiras horas do dia, nevoeiros isolados que se espalham principalmente mais pela região litorânea ou próximo de rios. A notícia que nós temos é que nessa tarde o tempo segue firme em todo o estado catarinense. Ainda estamos sob a influência dessa massa de ar polar que vem, então, trazendo esse frio todo aqui no litoral sul do país. O dia continua ensolarado e sem chuva ao longo dessa tarde e noite de terça-feira. E as temperaturas, como a gente já destacou, muito baixas no amanhecer. E agora à tarde, esse clima mais agradável. Vejam só, nós estamos mostrando Urubici, região da Serra, com 19 a máxima. E é o que deve permanecer. Lá para o extremo oeste, que sobe um pouquinho mais. Vejam, cidades que amanheceram, por exemplo, com 2 graus, pode chegar até a 22 na região mais do extremo oeste. Planalto Norte fica 19 a máxima, região norte também, Vale 20, aqui Grande Florianópolis, não sobe muito a temperatura. E o vento sopra de forma fraca a moderada em todas as regiões do estado ao longo ainda desta terça-feira. Para amanhã, quarta-feira, o frio continua no amanhecer aqui no estado. O dia deve começar já com a formação dos nevoeiros e as temperaturas baixas, variando de 3 até 10 graus na maioria das cidades do estado. É claro que na região serrana e uns pontos mais altos, novamente podemos ter um amanhecer abaixo de 0. O frio, então, segue intenso nas primeiras horas, condição de geada também nas áreas mais altas, como região dos Planaltos, Meio Oeste e Serra, mas depois desse início gelado, o sol volta a brilhar, a aparecer. Ao decorrer do dia, algumas nuvens também se aproximam, mas nós devemos ter temperaturas subindo. Então, a terça-feira, o que nós estamos vendo hoje, muito semelhante à previsão para amanhã. Observem também que a máxima não passa dos 20, 18, 19 graus aqui em Santa Catarina ao longo dessa quarta-feira. Esse clima mais ameno, com as máximas então não passando dos 20, 22 graus ao longo da quarta-feira. Seguimos com o nosso SCC Meio-Dia. Olha só a informação importante para desafogar o trânsito aqui da região, nas nossas rodovias federais, na Grande Florianópolis. Deve começar em breve uma parceria envolvendo a Prefeitura de Palhoça e o DENIT para reduzir os congestionamentos em pontos estratégicos aqui do estado de Santa Catarina. A Grazi Bialy vem com informações porque um desses pontos fica justamente, Grazi, nesse gargalo que nós temos ainda no trânsito, nos horários mais de congestionamento, fim de tarde, para quem utiliza a marginal da BR-101. Até para quem não sabe, Grazi, a marginal ou as marginais da BR-101, nesse trecho que nós temos de São José a Palhoça, é a nossa BR-282, que começa aqui na Via Expressa, na cabeceira da ponte, das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo, e depois da Via Expressa, pela marginal, é a 282. E estou falando isso porque, pelo que eu entendi, as obras são concentradas nesses pontos, Grazi? Mas aí a informação ao vivo é contigo. Exatamente, Zanotto. Por se tratar de rodovias, tanto a BR-282 quanto a BR-101, elas são estruturas que pertencem aí ao DENIT. Porém, a informação que a gente tem é que a Prefeitura de Palhoça vinha há algum tempo pedindo ao DENIT a permissão para regulamentar essa rodovia, essa marginal aqui da BR-101, através de uma rodovia. Digamos que seria uma segunda via para a passagem dos carros. Para quê? Porque aqui nessa região a gente tem um trânsito que mistura aí o trânsito pesado dos caminhões da BR-101 que fazem longas distâncias com o trânsito local, urbano, dos bairros que ficam do lado de lá e do lado de cá da rodovia. Então, esse trânsito menor, que é aquela pessoa que mora aqui, mas que precisa ir até o mercado ou que precisa levar o seu filho para a escola, por vezes ela precisa acessar a BR e depois cair de volta na marginal. Então, a ideia do projeto é fazer com que esse trânsito fique separado, que fique um trânsito pesado, sim, para os caminhões lá na BR-101. E aqui na marginal, que eles construam, então, essa outra estrutura. E o que a gente tem de informação é de que esse acordo, esse convênio teria sido firmado, então, entre DENIT e Prefeitura de Palhoça. A gente até está conversando com a Prefeitura para termos a informação a respeito de licitação e tudo mais, mas, por enquanto, seria só a formalização desse convênio mesmo, porque é preciso uma série de processos aí burocráticos até que, de fato, essas obras possam vir a acontecer, Claro que esses projetos já existem há algum tempo, a Prefeitura já vem buscando a permissão e também os comerciantes aqui da região fizeram estudos para poder mostrar as possibilidades aí do que seria o ideal aqui para essa região.
E aí, talvez, esses estudos possam servir, inclusive, para a Prefeitura e para o DENIT entrarem num consenso e fazerem o projeto mais adequado para melhorar, de fato, esse entorno aqui da rodovia da BR-101. Mas, de fato, o que a gente tem ainda é que a licitação, ela é um processo importante, né? Ela deverá acontecer, mas ainda não tem um prazo para que essa licitação seja lançada. Ou seja, o primeiro passo foi dado, o convênio. A partir de agora vem toda a burocracia com análise, estudo de projeto, viabilização, contratação de empreiteira e tudo mais. Ou seja, ainda pode levar um tempinho para que, de fato, essa região aqui se transforme num canteiro de obras. Mas já é um caminho para melhorar essa situação que vem incomodando bastante a comunidade e também os comerciantes aqui nessa região. Zanotto. Obrigado, Grazi Biali, pelas suas informações. Até lembrando, né, que a recomendação não há nada que obrigue isso, mas o trânsito pesado, os motoristas devem utilizar o contorno viário e não esse trecho que já virou há muito tempo mais uma área urbana do que as características que nós temos da BR-101. E olha quem já está aqui comigo, ele, o Piara Bosque, chegando com sua análise, seu comentário político. E no dia de terça-feira, é bom de destacar, sempre que nas segundas, né, o Piara, tem o seu podcast e ele sempre separa alguns trechos para a gente, e ontem recebendo o pessoal da área da educação, né? Bom dia. Bom dia, Zanotto, bom dia a todo mundo em casa. Então, ontem foi noite de podcast, SCC o Piara, e foi uma conversa muito mais focada em educação do que em política, porque eu trouxe a secretária estadual de Educação, Luciane Sereta, reitora licenciada da Unesc, também presidente licenciada da ACAF, e me ajudou nessa entrevista a jornalista Débora Almada, que é presidente da Associação Catarinense de Imprensa e também é colunista do portal O Piara. Para ver a íntegra da entrevista, é só entrar agora no próprio portal O Piara, opiara.scc10.com.br, está em destaque na capa do site, mas eu sempre trago alguns destaques da conversa e a gente passou por vários assuntos nessa conversa com Luciane Sereta e começando pela questão da climatização das escolas. Quando ela assumiu, ela está prestes a completar um ano de secretaria no governo Jorginho Melo, ela tinha a missão de não repetir o que aconteceu no verão passado, com aquele calor excessivo nas salas de aula, e a missão dela era climatizar, botar ar-condicionado em todas elas. E a promessa foi concluída, o trabalho foi concluído, e ela falou sobre esse desafio da infraestrutura na sala de aula. A climatização, ela não é a instalação de um ar-condicionado na escola, ela é a construção da ambiência para o processo de ensinar e, portanto, de aprender. Isso impacta significativamente no modo como o estudante se comporta, inclusive na vontade que ele tem de permanecer na sala de aula, seja qual for o método que está sendo trabalhado ali. Veja, se ele sai da sua casa num ambiente confortável ou não, mas que ao ar livre ele está confortável, e ele vai para uma escola em que ele não tem esse ambiente confortável, isso é um problema. Então, o que nós trabalhamos foi a ambiência na questão da climatização. E, além dela, toda a revitalização da nossa infraestrutura escolar. Eu venho de um lugar, do Piara, e Débora, que é o lugar da universidade, né? Onde a gente tem outro tipo de olhar sobre a infraestrutura. Então, uma das questões que mais me causou impacto foi o modo como eu me deparei com as escolas públicas estaduais. Então, o próximo desafio, que eu separei o trecho aqui, tem relação com os professores, porque, historicamente, Santa Catarina tem uma carga muito maior de professores temporários do que de professores efetivos dando aula, na sala de aula, né? Tirando os aposentados. E essa é a situação atual. Foi feito um grande concurso público e está outro em andamento. E mesmo assim, ainda há mais professores temporários do que efetivos. E na conversa com o Luciane Sereta, ela colocou qual que é a proporção que ela considera ideal de professores efetivos e temporários e qual a meta para isso chegar nesse número. E eu trouxe esse trecho para vocês. Esta é uma questão da qual eu vejo como estruturante, né? E não pode parar por aí. Nós temos que chegar no 70-30, eu não tenho dúvida. Se continuar como está, consegue projetar no ano tal, teremos 70-30? Na projeção, como está encaminhado, eu acredito que em 2030 nós chegamos a isso, tá? Tem aí 4, 5 anos que nós precisamos seguir. Tivemos uma história desse modo, então 4, 5 anos.
projetando a educação com prioridade e fazendo concurso público, chamando esses efetivos e colocando nas funções, nós chegamos E o nisso. Cleverson Silvert não bate na tua porta dizendo, calma que a folha está subindo. Está tranquilo isso? Ele precisa fazer o trabalho dele, né? Mas eu tenho com ele uma relação fantástica de confiança. Então, 70% de efetivos, 30% de temporários. Essa é a meta e o número que eu considero ideal. A secretária Luciana Sereta, hoje é praticamente 60% de temporários e 40%. Então, é um longo trabalho pela frente. E eu fiz a referência no final ao secretário da Fazenda, Cleverson Silvert, porque sempre que foi questionado sobre esse avanço, o impacto na folha salarial era a principal dificuldade de ampliar o número de efetivos. E, para fechar a conversa, a Débora Almada, minha colega Débora Almada, perguntou para ela sobre por que ela não concorreu, não saiu da secretaria para ficar apta a concorrer a deputado federal ou deputado estadual, concorrer a algum cargo público e se isso era um sonho para ela. E a resposta, não que surpreenda, mas é inusitada. Então eu te pergunto o seguinte, o que saiu fora do script? Porque eu tinha certeza que tu ia ser candidata. Eu acho que todo mundo tinha. O que é que saiu fora do script? E queria saber se isso te frustrou. E se ainda é um sonho teu ou se não é. Né? O que saiu fora do script foi as pessoas não considerarem o que eu entendo como a minha função no mundo e que nunca foi a política partidária. Isso nunca foi um sonho, isso nunca foi um objetivo. E, olha, eu ousaria dizer que não vejo na minha trajetória profissional esse lugar sendo ocupado por mim. Estamos todos errados. Não tenha nenhuma dúvida. Completamente equivocados. Eu me sinto muito lisonjeada pelos convites que recebi, não só do MDB, que é um partido que eu respeito muito, de vários outros. Me sinto muito lisonjeada e reconhecida. Mas preciso utilizar essa oportunidade para dizer da importância do lugar que eu ocupo como secretária de Estado de Educação, para dizer da importância que eu ocupo como cientista, como professora universitária, como uma lutadora aguerrida pelo grande partido da minha vida, que é a educação. E não seria importante ter essa lutadora aguerrida também num espaço legislativo, por exemplo? Mas por que só o espaço legislativo? Ele pode ser ocupado por outras pessoas, como ele tem sido ocupado. Agora, eu não vejo que o espaço que eu ocupo ele seja menor ou menos importante ou de menor relevância. Então, talvez as pessoas, Débora, e pode ser que eu esteja equivocada ao fazer essa análise também, tá? Porque faço de onde vejo. Nunca tocou meu coração. Então, não tocou o coração. Perguntei para ela na entrevista se ela aceitaria continuar no governo caso o governador Jorginho Melo seja reeleito. Ela disse que isso tem que perguntar para o governador Jorginho Melo. A gente falou na entrevista sobre o programa Universidade Gratuita, sobre os ajustes que foram feitos depois das recomendações e indícios de irregularidades apontados pelo Tribunal de Contas. Ela mostrou alguma contrariedade com a forma como o Tribunal de Contas divulgou os casos naquela época. E é uma conversa que passeou por todos os temas de educação, qualidade do ensino. Recomendo a conversa, foi bastante interessante, Zanotto. Gostei dessa fala, fugindo da maioria, né? Que tem de deputado que se elege para conseguir vaga no cargo de secretário, e ela está secretária e pretende permanecer, não tem o interesse de disputar nenhuma vaga na Assembleia, tanto aqui no Estado ou para deputado federal. É um caminho diferente para conseguir o peso político para realizar transformações. Muito bem, gostei da fala da secretária. O Piara, você volta hoje, não está na hora? Volto, não está na hora. Valeu, Piara, sempre com a sua análise, com o seu comentário político aqui no nosso também SCC Meio-Dia, que segue com mais informações ao vivo. Atenção, é importante, acontece hoje no Instituto Estadual de Educação. 2 vans itinerantes vão orientar os alunos sobre o programa Universidade Gratuita. E o atendimento deve acontecer durante todo o dia. Quem está por lá e traz mais informações para a gente é o Murilo. Ô Murilo, e os alunos, hein, já estão com essa informação também? Onde é que eles vão se encontrar? Vai todo mundo para o Instituto? Então, traga para a gente a prestação de serviço, porque a informação ao vivo é contigo, Murilo. Zanotto, essa é uma iniciativa super legal da ACAF, que é a Associação Catarinense das Fundações Educacionais, de trazer aqui a van itinerante do Universidade Gratuita
para dentro das escolas, para conversar diretamente com os alunos que são os principais interessados aí em ter acesso à graduação de forma gratuita. Eu estou ao vivo aqui com o Vendelin Borguesan, diretor do IEE. Eu queria perguntar para você, diretor, bem-vindo ao SCC Meio Dia, qual que é a importância de ter esse tipo de ação, esse tipo de iniciativa da van da Universidade Gratuita aqui para os alunos, considerando que 85% dos alunos atendidos na Universidade Gratuita são de escolas públicas, por favor. É a grande oportunidade que o aluno tem de ele terminar o ensino médio e ingressar numa universidade. Muitas vezes a composição familiar dificulta de o aluno fazer uma universidade, fazer um curso superior, realizar aquele sonho de ter aquela profissão, de ter aquele trabalho, né, de uma forma mais elaborada, dele ter uma melhor formação. Então, a Universidade Gratuita traz para dentro da escola, esclarece o aluno e possibilita isso de uma forma muito concreta. Então, a van estando aqui, ela é muito representativa porque o aluno vê de uma forma concreta, isso é real, isso acontece mesmo, eu consigo, eu posso, é para mim. Então, ele conversa com a família e entende que é para ele sim, que muitas vezes não é um sonho distante. É um sonho real que acontece, né, para o aluno, para que o seu projeto de vida seja realizado. Acho que são grandes sonhos que acontecem na vida do aluno e tudo passa pela universidade. É aquele momento, aquela alegria que a família como um todo percebe. Então, muitas vezes você tem o primeiro filho que está entrando na universidade, como é que eu vou fazer? Então, tem a dificuldade financeira e isso é a grande possibilidade de você realizar esse sonho. Então, é um sonho real, é um sonho concreto que o Estado está proporcionando. Veja que isso é um programa que não existe nacionalmente. Ele é um programa do Estado de Santa Catarina que possibilita esse aluno realizar o seu sonho, realizar uma profissão de que ele tem essa habilidade e às vezes não consegue porque a universidade é cara, às vezes a família não consegue. São coisas que acontecem na família. Muito obrigado, diretor. Obrigado. A gente reforça aqui que a van da Universidade Gratuita está tirando aí todas as dúvidas dos estudantes de como acessar o programa, enfim, quais são os pré-requisitos que eles precisam atender. Eu estou aqui acompanhado do Matheus e da Bruna. Vou perguntar para eles, vocês já têm ideia do que querem fazer de faculdade? Já tenho sim. O que tu quer fazer? Engenharia de software. E você, Bruna, o que você quer fazer de faculdade? Eu me interesso por fisioterapia. E vocês pretendem acessar a universidade através da Universidade Gratuita? Eu acho muito interessante, eu não tinha pensado nessa oportunidade, até eles virem aqui na escola para explicar pra gente. Então acho que seria muito importante, acho que eu conseguiria sim, acho que me interessa bastante. Bruna, quais são as dúvidas que você tinha em relação à Universidade Gratuita que você já conseguiu esclarecer? Eu tinha em relação não saber como funcionava direito o sistema e ir atrás, e foram dúvidas que foram tiradas, a forma da gente ir atrás, de poder acessar essa forma de continuar estudando, né? Perfeito. Muito obrigado, viu? Bom, a van continua aqui no IEE hoje. No Instagram da ACAF, nas redes sociais da ACAF, tem todo o calendário de onde a van vai estar ali no resto do mês. É uma ação que vai acontecer em todo o estado. E eu aproveito aqui para atualizar uma informação de que a antecipação da renovação do segundo semestre começou hoje. Então, para os alunos que já são atendidos pela Universidade Gratuita, vale a pena ficar aí de olho no calendário. Tem algumas mudanças em relação a essa renovação que precisa comprovar que atingiu o mínimo de 75% de aproveitamento nas disciplinas cursadas. Outra mudança importante é que a renovação só vai ser confirmada após a assinatura do recibo do mês de junho. Esse recibo é o documento oficial que o estudante contemplado deve emitir e assinar mensalmente no sistema para confirmar que está recebendo o benefício, que vai ficar disponível no sistema já a partir do dia 1º de junho. Então é isso, começa hoje, vai até o dia 18 de maio, a renovação para os alunos que já são atendidos pela Universidade Gratuita. Eu volto com você no estúdio, Zanotto. Valeu, Murilo, obrigado pelas suas informações. Nós vamos ao último intervalo comercial e voltamos na sequência com o nosso SCC Meio-Dia. Dá para mostrar, Eliota? Mostrar lá no Vale ou São José? Quem que vai? Traz para a tela, então. É São José, primeira movimentação é tranquila na BR-101.
E agora a gente mostra a SC 412, a 412 em Ilhota, no Vale, também com trânsito tranquilo nesse momento. Só uma informação que o pessoal ali de Greve, né, fechou agora a via que nós temos bem em frente à Assembleia Legislativa, né? Então, olha a região ali da Praça Tancredo Neves, entre a Praça 15, no momento, em frente à Assembleia, portanto, não está passando nenhum veículo, nem carro, nem transporte coletivo. O motivo é a manifestação dos funcionários da Prefeitura da capital. Intervalo, voltamos na sequência. Estamos de volta, obrigado pela sua companhia aqui no nosso SCC. Olha a informação de Joinville, a Polícia Civil foi às ruas para garantir a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica. 2 sujeitos foram presos preventivamente por descumprir as medidas protetivas. É o Luiz que chega agora com mais atualizações para a gente dessas ordens judiciais, porque esses sujeitos não estavam deixando, imagino que as suas ex-companheiras, em paz. E com isso, agiu a justiça, agiu a polícia, né, Luiz? Exatamente, meu querido Henrique Zanotto, no bairro Comasa acabou acontecendo essas prisões desses 2 indivíduos que não respeitaram a lei, agrediram as suas companheiras e não respeitaram a lei. E a Polícia Civil acabou agindo ali no bairro Comasa, a prisão de um homem de 42 anos. O investigado já respondia por lesão corporal e era monitorado eletronicamente. Acabou descumprindo essas medidas protetivas. Não foi uma vez não, Henrique, foi mais de uma vez e acabou sendo vítima de prisão por descumprir a lei. Já no bairro Paranaguamirim, a equipe policial cumpriu um mandado de prisão com um homem de 50 anos. Ele foi detido acusado de violar também as ordens judiciais de afastamento, comparecendo diversas vezes no local de trabalho da sua ex-companheira. Então, a Polícia Civil fez um excelente trabalho, cumpriu o que a lei diz, colocou esses 2 indivíduos na cadeia por não respeitarem a lei brasileira. Volto contigo, Henrique. Valeu, Luiz. Muito obrigado pelas suas informações direto de Joinville. Seguimos com o nosso SCC Meio-Dia. Olha só, evitar demolições e problemas consideráveis para todos que moram próximo, né? Visitam ou dependem do turismo na Lagoa da Conceição. Esse é o objetivo de uma série de iniciativas organizadas pela Justiça Federal. Uma decisão judicial que prevê grandes mudanças ao entorno da região da Lagoa. Mas, com conversas, as coisas podem mudar. A gente vai entender melhor na reportagem do Kaique Guede com as imagens do Nereu Filho. Mais de 49 quilômetros de extensão, entre 1.500 e 2.000 imóveis. Toda a área ao redor da Lagoa da Conceição. E isso é o que está em jogo. E os moradores, com medo, pedem respostas. A minha importância é que eu tenho a minha idade, eu não vou estar deixando eles me levar o que não é deles. Uma ação civil pública ajuizada em 2010 pelo Ministério Público Federal, já transitada em julgado, determina que a Prefeitura de Florianópolis adote medidas para garantir o cumprimento das normas relacionadas às áreas de preservação permanente às margens da lagoa. Em resumo, foi uma ocupação ilegal de áreas da União, sem autorização da SPU, e, quando não somente isso, ocupando uma área de preservação permanente no entorno da lagoa, que, no entender do Ministério Público Federal, é no mínimo 30 metros. Mas há entendimentos por parte já antecipado de advogados de que o trânsito julgado alcançaria apenas 15 metros. A partir desta obrigação legal, o município começou a ajuizar processos que podem resultar em demolições totais ou adequações de imóveis. Até a última sexta-feira, 8 de maio, 225 demandas demolitórias já tinham sido protocoladas pela Prefeitura, número que deve aumentar. A partir da ação de 2010, a Justiça previu a abertura de acessos às margens da lagoa a cada 125 metros, preservação de 30 metros da margem e retirada de qualquer construção dentro de 15 metros também a partir da margem. Então, são 3 condenações que o município tem a cumprir e nós estamos no grupo de trabalho, primeiro, determinando a interpretação desses comandos e, a partir disso, então, nos processos individuais, nós vamos permitir que as partes conciliem, e que é o nosso objetivo principal aqui no grupo de trabalho.
A Lagoa da Conceição foi dividida em setores de acordo com as características de cada espaço. A Prefeitura, então, para o trecho que compreende a Rua Osni Ortiga, elaborou uma espécie de projeto piloto que adapta a ocupação dessa área com as determinações legais. A partir daqui, a gente entra numa outra discussão de como fazer ao redor da lagoa, porque existem decisões judiciais já do passado, que num primeiro momento obrigariam, inclusive, a demolição de muitas casas ao redor da lagoa, e o que a gente quer evitar é que isso aconteça, mas sem também deixar de olhar a questão ambiental na melhor forma possível, conciliando, entendendo que as pessoas que moram ali, muitas moram há muitos anos, fazem parte daquele ecossistema que é tão sensível. A audiência pública desta terça-feira reúne moradores da Lagoa, além de representantes da Justiça e da Prefeitura. O objetivo é analisar propostas de conciliação para as áreas envolvidas nos processos judiciais e construir soluções em conjunto, sempre de acordo com a legislação ambiental. Nós estamos falando praticamente de um século de ocupação urbana a partir de uma determinada cultura própria desta região. Porém, nós não podemos fechar os olhos aos impactos ambientais que a ocupação vem causando no modelo atual. Nós temos o compromisso de garantir a preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Então, é um trabalho a ser feito com paciência, com responsabilidade, com diálogo, entregando segurança jurídica para a população. Eu acho que resultando em demolições de casas que estão lá já há muito tempo, sabe, que já estão lá consolidadas, isso só tem a trazer coisa ruim para a Lagoa, né? Porque a gente sabe como é que funcionam essas demolições, eles acabam deixando tudo lá de qualquer jeito, sem muito planejamento certo. Então, assim, acaba transformando mais em segurança, né? E eu acho que eles tinham que focar no certo, que é o saneamento. E a nossa audiência pública, continua agora ao longo dessa tarde. Amanhã acontece uma oficina temática com debate sobre a Rua Osni Ortiga. E no período de 8 a 12 de junho começam as audiências de conciliação relacionadas sobre esse setor ali da região da Lagoa. Trazer informações agora do caso Catarina Castri, porque o sujeito que tirou a vida dela agora vai a júri popular pelo crime de feminicídio que ocorreu em novembro do ano passado, lá na Trilha do Matadeiro, aí no sul da ilha, aqui na capital. Ela seguia para uma aula de natação na praia quando foi surpreendida por esse criminoso de 21 anos que confessou o crime e vai responder também por estupro e ocultação de cadáver. Ele segue preso preventivamente e a defesa ainda pode recorrer da decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça aqui do estado de Santa Catarina. Então, não temos ainda a data de quando esse sujeito vai a júri popular. Assim que tivermos, claro que você também terá essa informação. E ainda na área de segurança pública, um caso que vem aqui da região de Concórdia. Olha só, hein, gente, uma mulher e um homem, um casal, foram encontrados já sem vida dentro da residência deles, lá na linha 8 de maio, interior do município de Concórdia, no meio oeste do estado. De acordo com a polícia, os corpos foram localizados por familiares que acionaram as autoridades. Quando chegaram no local, os policiais só confirmaram as mortes e chamaram a polícia científica. O casal estava separado há cerca de 2 anos. Conforme informações repassadas por familiares à polícia, o homem e a mulher tinham entre 50 e 60 anos, e estavam separados esse tempo todo. Eles também não moravam mais na mesma casa. Durante o atendimento da ocorrência, uma faca foi encontrada no local do crime. Agora, a Polícia Judiciária, a Polícia Civil e a Polícia Científica, com toda a análise pericial, vão descobrir qual foi a causa dessas 2 mortes. Vamos lá com o Paulo César, que está chegando com informações ao vivo de obras que estão acontecendo lá em Blumenau, na Ponte de Salto. É isso, PC? Os trabalhos causando impactos no trânsito, porque tem uma passarela que está sendo fechada para os pedestres e o Paulo César está lá, na nossa icônica Ponte de Salto, lá em Blumenau, e traz mais informações. Como fica de orientação, PC? Para o ciclista, para o pedestre, tem uma outra travessia? Porque é bem no ponto onde você está, Paulo César? A informação ao vivo é contigo. Exatamente, Henrique Zanotto, Ponte de Salto, é uma ponte histórica, centenária, Ponte Lauro Miller.
Só veja se o PC consegue ali, porque tá invertido o teu áudio, Paulo César. Tá no áudio ambiente, colocar o áudio no microfone para que ele possa ver com as informações. Para não perder tempo, enquanto isso, deixa eu falar para vocês que um vazamento de água tem chamado a atenção de moradores e comerciantes no centro de Chapecó, porque esse problema já dura mais de uma semana. A água escorrendo pela calçada e também por importantes ruas, causando transtornos à comunidade. A suspeita é que o problema tenha começado depois que um veículo subiu na calçada e teria perfurado, então estourou os canos que ficam embaixo ali, né? Desde essa ocorrência, a água não para de vazar. Além do desperdício, a situação preocupa quem trabalha e circula pela área lá em Chapecó. A resposta da Casan sobre a reparação, ainda estamos aguardando um posicionamento. Se não der para dar resposta, Casan, só vai lá e conserta o problema, tá? Que a prioridade é essa. Vamos com mais informações. O Paulo César volta agora com a gente ao vivo para falar das obras que estão acontecendo na Ponte Salto, lá em Blumenau. E com isso, né, PC, a orientação agora como fica a travessia de pedestres e ciclistas. Por enquanto está liberado, porque você está justamente na passarela da Ponte do Salto, né, meu caro PC? Muito bem, Henrique Zanotto, falamos aqui da ponte Lauro Miller, é uma ponte histórica, centenária, uma das primeiras a ser construída sobre o rio Itajaí-Açu, em Blumenau. A obra, a primeira etapa da obra é para trocar o guarda-corpo. A estrutura é antiga, o Felipe Andrade vai mostrar. Então, até a próxima sexta-feira, toda essa grade aqui de proteção, guarda-corpo, será substituída. E a obra começou pelo outro lado. Mas eu fiz questão de fazer o registro daqui para mostrar como é que estão as chapas que fazem parte do piso da passarela, com vários furos, com vários buracos. É um retrato do desgaste, da falta de manutenção, por isso que a obra vai ser realizada primeiro na passarela. Ó. Segundo o release da Prefeitura, a passarela estaria interditada durante as obras entre 8h30 da manhã e 5 da tarde para pedestres e ciclistas. Como você vê na imagem, ciclistas estão passando. Eu acredito, imagino que neste momento, quando os operários estão no almoço, a passarela está liberada para o passeio, para os pedestres, para os ciclistas. Mas a informação da Prefeitura é que entre 8h30 da manhã e 5 da tarde, a passarela está interditada para esse pessoal, para as obras dos operários, as obras de revitalização da passarela. E assim, agentes de trânsito estão lá na cabeceira da ponte para fazer o sistema siga e pare, porque daí, quando tiver ciclistas e pedestres para fazerem a travessia, uma das pistas de rolamento da ponte Lauro Miller será fechada para que os pedestres e ciclistas possam fazer a travessia em segurança. Peço para o Felipe Andrade, inclusive, mostrar ali, ó, na cabeceira tem um agente de trânsito já posicionado, voltou do almoço agora, acaba de chegar aqui. Então essa é a realidade. Até sexta-feira, o sistema de siga e pare para garantir a travessia de pedestres e ciclistas em uma das pistas de rolamento da ponte, para que os operários possam fazer a revitalização. A primeira etapa desta obra é para trocar o guarda-corpo. E na semana que vem, e durante as 2 próximas semanas, os operários vão trocar todas essas chapas de aço, colocar um piso novo para garantir segurança aqui na ponte Lauro Miller, que também vai receber uma pintura nova, lavação na sequência das obras de reforma aqui na região da Ponte do Salto. Henrique Zanotto, é com você, abençoado. Muito bem, meu querido Paulo César, obrigado pelas suas informações. E para quem não sabia isso mesmo, né? A Ponte do Salto em Blumenau é mais antiga que a própria Ercílio Luz. Ela foi inaugurada em 1913 e depois, em 1983, ela teve uma nova inauguração, foi reconstruída e agora passa por essa reforma. E estou falando isso para lembrar a você que amanhã, 11 horas da manhã, a nossa programação ao vivo especial será diretamente da Ponte Ercílio Luz no seu centenário, nesse dia 13 de maio. Porque agora está chegando na programação do SCC-SBT, o melhor programa das tardes da televisão catarinense. A Tarde é Nossa!